Eu sou Gustavo Passi e esse é o EmpreendaCast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Olá, amigos sonhadores! Este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes na mesa física, que antes eu falava virtual do EmpreendaCast, agora na mesa física, André Cruz. Fala. O cara que tem conta mais antiga do Instagram da mesa é de André Cruz. De 1900 e bolinha. Antes mesmo do Instagram. Da época do Orkut, né? Fabi Maimone. Fala, Gustavo. Tá certo o Maimone? Maimone, falou Posso lindamente. chamar de Fabi daqui pra frente. Por favor. Muito bem. E a Amanda da Mota. Isso, ó, acertou aí já. Muito bem. Todos esses três são do mercado de cenografia. E olha que loucura, né? Aqui no EmpreendaCast a gente tá mega acostumado a trazer a galera do empreendedorismo digital, da inovação, né? Aí um certo dia eu resolvi trazer um dono de hamburgueria. Aí falar, nossa, aí agora que é EmpreendaCast de verdade, né? Aí outro dia eu convidei uma galera de blockchain, uma coisa bem maluca, assim, sabe? De Bitcoin, bem doido. Aí falou, ih, já voltou pra galera do digital. Aí eu falei, então vocês vão fazer o seguinte, eu vou trazer nadador, empreendedor, vou trazer a galera da cenografia e cá estamos, né? Por que cenografia? Porque eu tive a experiência recente de conhecer vocês pela voz e conteúdo e parece que minha cabeça explodiu. Como é que existe algo por trás das câmeras, né? De todas aquelas coisas bonitas que a gente vê. E depois fiquei mais curioso. Há mais de 2 décadas, né? Então estamos falando aqui com sócios proprietários da Da20 Cenografia, né? Que está há mais de 20 anos no mundo aí da cenografia. Já trabalhou com Globo, eventos grandes, né? Recentemente nessa mesa sentou aqui uma entrevista com o Fera, né? O Morita, responsável pela CCXP, que vocês também fazem cenário. Mas o que eu quero contar pra galera aqui? Que empreender, na verdade, é muito mais do que ter uma grande ideia, né? É a arte de quem resiste mais à porrada, né? É isso que a gente vai falar aqui, sobre porrada, sobre pressão, né? Sobre prazo curto para construir as coisas, mas principalmente sobre viver da arte, né? Acho que vocês contaram no outro episódio que eu tive aqui o prazer de escutar um pouquinho antes de gravar com vocês, que vocês são realmente artistas, né? Artistas, construir coisas por trás dos eventos, das novelas, dos filmes, né? Realmente é um trabalho de artista. Então eu queria começar o seguinte, eu vou pela ordem aqui que eu sei da criação e a fundação, mas eu quero que cada um conte o que fez e o que faz dentro da Da20, e a gente também vai falar da Escola de Truques e do Cenocast. Então você que está ouvindo, o papo aqui é sobre cenografia. Se você sempre sonhou em saber o que acontece por trás das câmeras, né? Acho que só o Faustão que tem a moral de mostrar quem está por trás de tudo aquilo, né? O restante não mostra o que está rolando. Então fica ligado que você vai entender como é esse mundo. E eu vou começar por você, André. 21 anos atrás, você imaginava estar mexendo com isso? O que você fazia, cara? Que momento nasce o André empreendedor? Então, na verdade, assim, há 21 anos atrás, eu já estava querendo ficar independente, então viver sem precisar da mamãe, né? Certo. Tipo, eu acho que é o início do empreendedor, né? Viver de si próprio. Conseguir fazer feijão já é o primeiro passo, né? Sem explodir a panela sem de pressão. explodir a panela de pressão. Ou descobrir que tinha que usar a panela de pressão, né? Eu conto sempre para os meus filhos que tem uma coisa que a minha mãe fazia comigo que me dava uma revolta interna, que era dizer, eu tô criado, e você? Então, isso me foi um estímulo para, desde cedo, procurar alçar os meus próprios voos. E daí surgiu a vontade de ir para o mundo por conta própria, né? Não foi com cenografia o meu primeiro voo. Meu primeiro empreendimento foi uma banca hippie. Então, a minha ideia era viver de artesanato e conhecer o mundo, né? Por uma troca... Vou vender miçanga, você pensou? Tipo isso. Minhas pulseirinhas, meus colares, minhas esculturas. E aí conhecer o mundo em troca, né? Essa era a ideia Você não estava nem muito afim de dinheiro. Você queria mesmo era dar um rolê sem compromisso. Tipo isso. Pode né? crer. Dar uma volta sem ter muito custo e ter a reciprocidade de, tipo, viver do que eu ia achando, vivendo e conhecendo
outras pessoas, outros mundos, enfim. Mas não foi isso que a vida me preparou, né? No meio disso, teve minha primeira filha e isso me obrigou a vir para a realidade de ter que sustentar o leite e a fralda. E aí surgiu a oportunidade de começar a trabalhar com cenografia e aí eu não saí mais. Fui aprisionado. 21 anos, acertei o tempo? 22. A gente já vai contar... 21 tem minha filha. Muito bem. Então a gente já vai contar um pouquinho mais os detalhes de como você entra nesse mundo, mas eu queria pular aqui pra Fabi, que depois de um tempo que o André segue ali, você se encontra com esse cara, mas você não tinha nada a ver com o mundo de cenografia. O que você fazia antes? Não tinha nada a ver com o mundo de cenografia. Eu fiz bastante coisa, mas eu sou jornalista de formação. A Amandinha adora a minha história de apresentadora de programa de Axé Music na Bahia. Tá certo. É importante falar que todos aqui, né, Eu já ia dizer paulistanos, eu já tô tão soteropolitanos, né, todos baianos. Salvador, né? E aí, na verdade, quando eu me formei, eu queria trabalhar na multinacional, eu não gostava dessa coisa de jornalismo, eu queria trabalhar na multinacional, Metida. Fui morar em Londres. Era sempre metida. Minha filha! E aí fui morar em Londres para aprender inglês, para voltar e trabalhar na multinacional, aprendi a fazer crepe. Really? But I didn't. Yes. E aí, meu inglês, The Books on the Table, voltei, aprendi a fazer crepe, precisava me sustentar lá, e aí voltei para o Brasil para abrir um restaurante, uma creperia. Creperia essa, para cortar a conversa, que eu fali absurdamente, mas fali assim, com requintes de cagada. E isso não sobrou nem recheio. Não sobrou nada. E isso deu até um livro, chamado Não Faço o que Eu Fiz, baseado em um fracasso real, que a minha primeira história de empreendedorismo é uma história absolutamente fracassada, mas divertidíssima, porque afinal de contas, no empreendedorismo só fracassa quem desiste, então para mim não foi um fracasso, foi um feedback, e é por isso que eu tô aqui até hoje. E aí, em determinado momento da minha vida, depois do fracasso, depois da maternidade, depois de vender colchão de porta em porta, depois de fazer milhões de coisas, eu caí numa agência de live marketing e tinha o desafio de falar de Copa do Mundo sem falar da Copa do Mundo, no ano da Copa do Mundo do Brasil, porque a FIFA não permitia que a gente falasse abertamente de Copa do Mundo, mas eu precisava, enquanto gerente de um setor de projetos proprietários, de inventar um projeto para falar da Copa. E aí me juntei com aquela meliante ali, com a Amanda da Mota, a meliante, e aí desenvolvemos um projeto chamado A Vila do Neymar Júnior, que era um projeto cujo personagem era Neymarzinho, da Maurício de Souza. Licenciamos esse personagem, foi a primeira vez que a Maurício de Souza licenciou um personagem, e a gente deu vida a esse projeto, que era uma pracinha temática para shopping center. Certo. E aí entrou o terceiro meliante na nossa história, na minha história, que foi André, que já era dono da Da Vinci Cenografia, que já existia há bastante tempo em Salvador, era uma empresa de Salvador que já fazia cenografia, já tinha feito trabalhos para Globo, enfim. E aí, devo dizer que eu não gostaria de fazer a cenografia da Vila do Neymar com ele, mas não tive opção. E como as minhas vai muito chique sempre, gostaria imensamente de ter feito com a Oficina de Artes da Maurício de Souza, mas eles não puderam nos atender na ocasião. Tinha outra empresa aqui de São Paulo, que eu também sei, mas era caríssimo, muito fora do meu mundo. E aí, caí nas graças da Da Vinci Cenografia. E aí, André... Veio para ralé. Fui para ralé, entendeu? Desci do meu salto. E aí, André foi o nosso fornecedor. Nós fizemos toda a execução do projeto da Vila do Neymar Júnior, vendemos para alguns shoppings. O pai do Neymar, na época, pediu na Maurício uma vila, que era um cenáriozinho, para o Instituto Neymar Júnior, na Praia Grande. Ficou muito bem feito, ele não resistiu. Ficou muito bem acabado, muito bonito. Tá ouvindo, Cezinha, Pepeu, para vocês aí, uma declaração de Maimone, depois de anos. Ficou lindo, gente, como tudo que vocês fazem. E aí montamos esse projeto lá e a gente acabou ficando numa proximidade muito grande com o Maurício de Souza, muito fruto deste primeiro projeto. E aí, para resumo da ópera, eu entendi que André queria vir para São Paulo ou ter uma oportunidade de crescer a Da Vinci Cenografia. Uhum. O dono da agência que eu trabalhava também tinha essa vontade. Acabou juntando a fome com a vontade de comer ali dos dois. E aí, eu vim numa oportunidade para São Paulo para entregar um pós-venda do projeto para Maurício de Souza. E aí, desse pós-venda, surgiu a possibilidade da gente, na verdade, assumir as demandas da Oficina de Arte da Maurício de Souza. Eita! Porque eles também não queriam continuar com este negócio, porque o negócio deles era produzir conteúdo. E aí foi a fome com a vontade de comer. André, com uma empresa já bastante consolidada em Salvador, mas com vontade de alçar novos voos para São Paulo. A Maurício, com a primeira demanda, a grande demanda, que era o Parque da Mônica, de São Paulo. E aí juntamos a fome com a vontade de comer, mudamos de Salvador para São Paulo, e eu vim como parceira de André dentro desse projeto. E a gente tocou junto, assumimos a Oficina de Artes da Maurício de Souza na época, e aí a gente tocou junto esse primeiro projeto, que foi o Parque da Mônica, e aí depois a terceira meliante ali se juntou a nós, também saiu de Salvador para cá, e aí você já toca com ela, porque aí ela já entra na nossa história. Agora, eu quero saber da artista. Você que é designer de formação, é isso, Amanda? Sim. Então... Conta aí como é que você encontra esses dois para formar parte do que é a Da Vinci, e depois a gente
gente já vai fazer um gancho para um pouquinho da escola de artes, mas a gente vai falar do mercado de cenografia. Mas conta aí, como é que nasce esse casamento aí? Ah, legal. Quando eu conheci a Fabi, eu era designer, eu já trabalhava no mercado há alguns anos já, né? E aí eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, né? Então, devido à minha inquietude, eu sempre gostei de mexer com um pouco de tudo. Eu acredito muito que o design, ele é uma arte híbrida. O cara que ele é designer, ele consegue desenvolver habilidade para trabalhar em qualquer setor do mercado, praticamente, né? Hoje em dia. E eu sempre gostei de manter minha visão muito aberta com relação a isso. Então, cheguei a trabalhar com design em arquitetura, cheguei a trabalhar com design de objeto, design de exposição, tive um chefe que fazia exposição de arte, artista plástico. Trabalhei com design de mobiliária, fazia maquete eletrônica, 3D, aí eu comecei a aprender um pouco mais de ferramenta. E aí, em algum momento, eu fui trabalhar numa agência, né, de live marketing, era uma agência que a gente desenvolvia projetos de acordo com a demanda dos clientes, né? Então, era só de clientes corporativos. Então, o cliente chegava e falava, nossa, eu quero fazer um stand em tal lugar, ou então, quero fazer uma feira, ou então, quero fazer algo que nem existe. Só que eu preciso fazer uma conexão com o meu público no carnaval. Aí a gente ia lá, desenvolvia um carrinho especial só para carnaval que piscava, enfim. E um desses projetos, chegou a Fabi, né, na empresa, um pouquinho só depois de mim. Fabi chegou na empresa e cheia de novas ideias já, né? Fabi sempre foi essa pessoa de trazer, capitanear novas ideias. E juntou comigo, porque eu também sempre fui uma pessoa Fabi passava os cheques sem fundo, né? Tipo, Exato. vamos dar um Quem quiser jeito. que sustentasse pra cobrir depois. É isso aí, alguém vai dar um jeito de... pessoa até hoje. Alguém vai cobrir os cheques. Aquela pessoa vinha com a ideia mirabolante, de vez em quando algum maluco falava assim, não, gostei, aí tem 2 malucos aqui, né, André? Nós Gente, dois. ninguém nunca me definiu tão bem na vida. A mulher do cheque sem fundo. Aí ela vendeu uma ideia, nossa, eu vi aqui que tá rolando um negócio de Copa do Mundo e tem um personagem, ó, dá pra fazer um link aí. Aí ela capitaneou esse projeto, foi o primeiro projeto que a gente fez juntas, e aí foi um projeto que não só um projeto de criação e de arte, mas um projeto completo, né, Fabi? Que envolveu negociação, criação, Operação. licenciamento, operação, construção, Doação. enfim, acho que foi um projeto muito redondo. Não, e a gente teve... Pós-venda. E a gente teve nesse ano, imagine o que é Copa do Mundo do Brasil, e a gente teve vídeo de Neymar falando o texto que a gente escreveu para que ele falasse, divulgasse o projeto. Foi divulgado nas redes sociais dele. Então, assim, no ano de Copa do Mundo no Brasil, quanto custa um vídeo de Neymar falando, vem pra minha vila, tá no Shopping Iguatemi, lá. Então, assim, foi um projeto que explodiu na época pra gente. Assim. Tirou a gente de um patamar e botou em outro de uma maneira muito legal. E a gente gosta de falar isso porque, às vezes, pequenas coisas que a gente faz em algum momento da vida, né? Elas ligam e, de um momento para outro, você vê que aquilo cria uma teia que te leva a outros lugares, né? Então, para você ver que um projeto que, relativamente, né, era um projeto pequeno pra gente, mas tinha muito valor, levou a gente a uma conexão que estamos aqui até hoje, né? Aí, depois disso, eu e Fabi, a gente sempre se juntava para criar novos projetos. Fabi, na parte de gestão do setor de projetos especiais, né? Passando os cheques. Projetos especiais. Então, o nome já diz tudo, né? Projetos especiais. Eu, como parte criativa, de pegar essas ideias também que ela tinha e dar uma cara, ela falava assim, nossa, Amandinha, eu tô com a ideia agora de fazer um puta projeto de Natal, eu preciso capitanear uma verba aqui pra tal projeto. Coloca isso num papel, deixa isso bonito pra eu conseguir vender. Aí eu falava, é comigo mesmo. Senti um tesão naquilo, um prazer, e falava, é comigo mesmo. Pode deixar que eu deixo bonito isso aqui. Que legal. Aí eu pegava aquela ideia dela, desenhava, transformava aquilo em imagem e falava, eu tenho certeza que você consegue vender isso aqui. A gente pode, não necessariamente vai entregar a mesma coisa, mas que você vai vender, você vai. Alguém vai desarmar essa bomba. Alguém vai desarmar essa bomba. Ela dava o cheque em branco, ela botava um saldo que não necessariamente alguém ia cobrir. Sim. E depois você ia buscar Eu o aumentava a negócio. expectativa, né? É isso aí. Quando alguém falava assim, ó, meu Você projeto... cruzava o cheque, ou seja, vai Exato. ficar aqui dentro ainda. Eu falava, meu papel é encantar. Então eu tenho que Exato. pegar a tua ideia, botar minha parte de criatividade, de cores e tudo, e encantar o cliente pra ele falar, assino, quanto que é? 1 milhão? Toma aqui, entendeu? A gente fez o Clube da Claudinha Leite também depois, nessa A gente parceria fez de os trio. projetos. Ainda a gente fora da Da20, mas a gente dentro da Invent, que era a nossa agência de live marketing que a gente trabalhava, a gente queria fazer um projeto de carnaval, mesma coisa. Mandinha, vamos fazer um projeto de carnaval, vamos licenciar vamos estreitar esse laço com o Maurício. Turma da Mônica, a gente tem que entrar. Fez muito projeto, né? E aí fizemos, era um outro que André também construiu. Então, a gente foi vendo que a gente se entendia muito bem, esse trio se entendia muito bem. A gente brinca que a gente é um tripé. A Amandinha cria, eu vendo, o André executa. Então, a gente tem aqui à mão 3 pessoas que se complementam para que os projetos saiam da cabeça. A gente começou a perceber, sem materializem. querer, dentro de ambientes corporativos diferentes, né, com a Da20, a gente tinha outra empresa, que isso, de alguma maneira, fechava. É um ciclo que fecha. Você vem com uma ideia, outra pessoa complementa, ela desenha da cara, você consegue vender, aí chama o cara para poder construir, e tudo ali você gira, né, o mercado. E você acaba que tem já uma coisa que é meio empreendedora, né? E aí, sonhador, e aí, sonhadora, eu tenho um recadinho aqui pra você. É o seguinte,
Imagina que você começou a sua startup e deu algum quiprocó aí que você está precisando de um auxílio jurídico. Eu tenho que te apresentar aqui o nosso novo parceiro, jurídicoporassinatura.com. Esses caras montaram uma empresa para democratizar o acesso jurídico. A partir de R$ 2,99 por mês, você já consegue ter toda a proteção e auxílio de uma empresa que realmente conhece as startups e conhece as necessidades. Quer fazer aquele contratinho de vesting? Quer deixar tudo protegido com seus colaboradores? Tenho certeza que o jurídicoporassinatura.com pode te ajudar. Acessa lá www.jurídicoporassinatura.com/empreendacast que tem um desconto te esperando. Independente do momento que você está com a sua empresa, tenho certeza que você precisa da proteção desses caras. Valeu! Agora, se a gente explodir aqui a vila do Neymar, a gente está dizendo então que você construiu o espaço, a graminha, o gol, aí o jeito, a posição dele, a estrutura diante do tamanho. Isso. Você vende isso para um Iguatemi, para um shopping, para o espaço. E o André vinha com a mágica da construção lá. De botar de pé. Com Isso. o Durepox e as tapadeiras, ele fazia essas paradas aí rolar. Onde que eu quero chegar, né? Se eu fosse construir algo disso, teoricamente, na minha cabeça aqui, eu iria atrás de um arquiteto. No comum eu iria. Porque até um mês atrás eu não sabia que existia a empresa que constrói algo por trás daquilo. Claro que o arquiteto, eu acho que acaba procurando vocês, assim como o engenheiro. Porque a gente está falando muito mais do que pegar os móveis planejados, ou pegar algo de tendência, ou construir, ou fazer uma composição. A gente está falando de criação, né? Saiu do zero lá. O desenho que a Amanda fez, alguém teve que construir aquela grama, alguém teve que fazer alguma brincadeira ali do canto. Nem sempre o terreno que vocês vão construir, o cenário, ele é plano e bonitão, vai ter que fazer adaptações. Onde eu quero chegar, né? Que até pouco tempo atrás eu não imaginava que alguém cuidaria por trás daquele cenário. Porém, quando eu conheço vocês e começo a pensar nos filmes, né? Nos parques, né? É muito emblemático vocês contando sobre a história do Parque da Mônica, que vocês levantaram em 4 meses, se eu não me engano. Né? Exato. E eu já fui no Parque da Mônica. Eu lembro cada trechinho que tem ali. Né? Desde o escorregador que você passava ali por cima, acho que da Magali, se eu não me engano, dava aquele saltozinho lá. Acho que era isso, né? Pelo menos na época que eu fui. É o shopping que foi feito no Shopping Eldorado ou não? Não, o do Shopping Eldorado fechou. Fechou e virou o Parque da Xuxa lá depois, não foi? Não, aí no SP Market. E... O SP Market, a gente demoliu o Parque da Xuxa e construiu o Parque da Mônica. Então eu tô falando bobagem. Você está falando do Eldorado. Eu tô falando do Parque da Mônica do Eldorado, mas tudo bem, acabei entregando a minha idade, que aconteceu há alguns anos isso que eu ia dizer, atrás. que você estava descendo no escorrega do Parque da Mônica, que foi de 2015, você estava brincando. Se bem que o parque também é para adultos. Brincam O que adultos eu e acho crianças. interessante, assim, você falando assim, a gente está falando, estamos no podcast de empreendimento. Então, como é marcante isso, você fala desse parque, e para a gente que não teve essa referência do Parque do Eldorado, mas para muitos paulistanos, é um parque que marcou muito a infância de muitos paulistanos. Então, quando a gente chegou em São Paulo, a gente não tinha a noção do que era o empreendimento desse novo parque da Turma da Mônica. Porque isso vai deixar... Assim, foi um parque que assim, existiu do Eldorado, foi fechado, e a Maurício passou durante um tempo sem nenhum parque, né? Um parque para chamar de seu, um parque da Turma da Mônica. E esse empreendimento que foi instaurado em 2015, se eu não me engano, 15. Depois que a gente construiu, é um marco que vai ficar para outras gerações, como você, que é o Parque da Turma da Mônica, porque isso é um entretenimento infantil em São Paulo que marca. Então, assim, o Parque... Várias gerações. Parque Eldorado, quando você vê vários relatos de outras gerações, marcou infâncias. Então, hoje, assim, pelo menos no meu caso, eu tenho a noção do efeito que esse parque, a gente não sabia do resultado dele, mas que vai marcar em outras gerações, sabe assim? Daqui a alguns anos, outras infâncias vão ser marcadas como essa referência que você tem do Eldorado. E provavelmente, mas hoje no SP Market, né? Provavelmente em 2015 vocês tiveram que usar a referência já da Mônica mais adolescente, né? Já. Porque o Maurício de Souza vem há alguns anos já escrevendo eles mais velhinhos, né? Na verdade, existe a Turma da Mônica jovem, turma, mas Isso. o parque, ele cuida da Turma da Mônica ainda criança. A original. A original, Mas que Entendi. ela se mantém até hoje, a gente não percebe, assim, o grande público não percebe, mas a gente que trabalha com a Maurício de Souza percebe, assim, que ela está sempre em evolução. Sim. Assim, os traços mudam, Com certeza. o conceito muda, Sim. o grande público acaba não percebendo, mas a gente que A Mônica ficou até mais boazinha recentemente, né? Ela bate um pouco menos Ela com bate um Sansão pouco no menos. Cebolinha, Porque eu sou da época que ela
acabava com cebolinha. Descia o malho. Né? Mas isso é legal, porque o mundo muda e as coisas têm que mudar junto com o mundo, Exatamente. né? Isso aí. Porque se você tá parado, você não tá parado, você tá ficando pra trás. É Em isso algum aí. momento as coisas estão indo pra frente e você não É igual a avança. inflação, né? Se o dinheiro não aumenta, você só tá ganhando menos. É verdade, é Seu verdade. poder de compra só diminui, né? Agora, eu queria entender assim, o que tá por trás do parque? Vocês fizeram desde da construção da fila para você ir para a montanha-russa até a composição da montanha-russa. O que a cenografia tá ali, se a gente começar a olhar um parque? Ó, o Parque da Mônica, ele já era... O Parque da Xuxa existia. Então, os equipamentos, eles estavam ali instalados, basicamente. Entendi. Então, Roda assim, gigante, Labamba... Nossa, Labamba eu Labamba desenterrei. Roda gigante, montanha-russa... montanha-russa, carrinho tem ali bate-bate. o splash, que é aquele com água. Então, basicamente, esses grandes equipamentos já estavam instalados. Na verdade, ganhou uma roda gigante, a montanha-russa já existia, O splash já existia, aquele do carrossel já existia. Então, já tinham equipamentos maiores, que são os rides, já existiam. O que a gente fez? A gente demoliu toda a tematização, tudo que remetia a Xuxa foi demolido. Então, aquela fachada que era de Agora livros... entendi, já existia essas coisas que era do outro parque. Que era da Xuxa, isso. Só que Entendi. assim, o carrinho da montanha-russa era um carrinho da montanha-russa cenografado com o tema Xuxa. Entendi. Como tudo lá era cenografado com o que tema foi um Xuxa. dia o Parque do Gugu. Que foi um dia o Parque do Gugu. Entendi. É o mesmo parque. Então saiu... sei Saiu lá, o Parque do Gugu, Tiraram entrou o o Parque Liminha, da depois Xuxa. colocaram as paquitas, arrancaram as paquitas, botaram Botou a cebolinha. Botou Exatamente. Entendi. E aí, o que a gente construiu ali? Toda a tematização, todas as atrações que você está vendo ali hoje, elas ainda... os rides que já existiam, eles estão todos vestidos de Turma da Mônica. E aí, desde a área de fila, divisor de fila, carrinhos de montanha-russa, carrinhos de splash, como a própria Vila da Mônica, que é uma área, que são as casinhas. E de vila vocês manjam, eu já entendi. E de vila a gente manja, você tá vendo, né? A gente construiu todas as casinhas, toda a fachada. Então, tudo que você entra dentro do Parque da Mônica hoje, vê que tem uma construção ali temática. Essa construção temática partiu da Da Vinci Cenografia em 2015. Então, são 13 mil metros quadrados, é o maior parque indoor da América Latina. E ele foi 100% tematizado. E tá por lá. nós. Intacto. Tá. Bonitão. O conceito Bonitão. todo da Maurício de Souza, né, com a equipe da Parquitetura, toda a parte, né, visual, temática, e a gente entra com a parte de Executiva. solidificação disso, né? A gente literalmente dá Vida ao papel. vida ao papel. Você pega o que está no papel e aí a gente consegue transformar Materializa. aquilo, materializa aquilo. Então, mas aí, voltando lá no papo que eu falo assim, né? Eu buscaria um arquiteto, mas o arquiteto recorre a vocês, é isso? Porque assim, onde que eu quero chegar? Como é que tangibiliza? É uma parada muito artesanal, assim, não tem... Então, isso eu acho que é um conceito muito interessante, assim, porque, assim, é bacana que você faz a gente pensar. Então, quando você começou a falar isso, eu comecei a pensar, assim, por exemplo, quando você vê, na minha opinião, tá? Cenografia é como se você tivesse uma ideia de algo, que você vai ter um arquiteto, vai ter um engenheiro, vai ter um cenógrafo, dependendo da demanda, mas você vai ter uma equipe que vai materializar aquilo em pouco tempo, com pouca grana, e geralmente com projetos precisando ainda de refino, né? Assim, então, é como se a gente fosse quase que as forças especiais da execução. Tipo, você não tem muito... Quando o projeto chega, quem traz pra gente não tem muito, assim, o enfoque final da coisa, né? Ele tem cota, ele tem conceito, mas falta ele algo. O método construtivo, ele não existe. Ou o método logístico, ou o método de pouco tempo com esse X de verba. Então, eu acho que se a gente fosse... Isso aqui tá surgindo agora, tá? Mas se você fosse... Eu acho que tem um enfoque para isso, assim, de uma visão empreendedora do que é cenografia, seriam profissionais que conseguem dimensionar uma ideia de construção, de conceito, com um tempo mais apertado, com uma grana mais apertada, com a mão de obra mais especializada para fazer aquilo, sabe? Assim, tipo, não é uma construção assim de... Você depende de um arquiteto, você depende do design, você vai ter todos esses componentes do que uma construção tradicional. Porém, você tem todos os imprevistos de uma construção que não é comum. Tem dinheiro escasso, mas desde a hora que você está lá desenhando o produto, você já sabe que, dependendo do que você desenha, está baseado na verba ou não? Sim, eu acho que é bem importante até comentar um pouco atrás sobre essa questão do arquiteto, é que quando você pensa numa casa, numa decoração de casa, uma ambientação, uma coisa mais estrutural, permanente, você pensa realmente no arquiteto e no engenheiro. Quando você fala de cenografia, o seu campo de visão, ele abre. Então, você acaba que tem a cenografia é uma arte, né, que é um empreendedorismo misturado com arte, tudo, só que ele é muito híbrido. Então, um projeto cenográfico, por exemplo, ele pode ser criado por um diretor de arte, por um cenógrafo, por um designer, por um arquiteto, ou até mesmo
por um artista, um artesão, enfim, um artista plástico, ou até mesmo pelo cliente, né? Às vezes o cliente, porque assim, a cenografia, ela é a arte de tematizar um ambiente que você queira criar uma cena naquilo, né? Não é simplesmente você fazer um tijolo, colocar lá um revestimento, uma pastilha. A cenografia, ela vai falar, não, eu quero dar um clima medieval. Então eu preciso do quê isso aqui? Eu preciso de um mobiliário medieval, preciso de uma luminária que simule uma tocha, eu preciso de uma pintura dramática que traga um pouco de sujeira para minha parede. Isso é o que a cenografia vai fazer com o ambiente que você está pensando. Não somente numa estética medieval, mas numa estética moderna, enfim, na estética que o cliente tiver na cabeça. E aí isso é uma coisa que a gente conversa muito lá dentro, né? Principalmente eu, Fabi e André. E é uma coisa que a gente percebeu na prática, né? A gente apanhando foi percebendo que quando a gente partia para fazer um projeto sem saber quanto que o cliente tinha para gastar, a gente meio que se perdia muito mais no percurso. Para mim era muito pior, porque eu tinha que refazer aquele projeto 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes para poder até chegar numa versão que o cliente possa pagar. Porque assim, você que é criativo, tá fazendo um projeto, você sempre vai querer botar seu melhor no papel, né? Então você fala assim, nossa, o cara quer uma nave... o cara quer, sei lá, uma nave espacial. O cara quer uma, sei lá, uma vassoura Nimbus 2000 lá do Harry Potter. Você vai fazer a melhor, você vai fazer a mais bonita, você quer botar seu trabalho ali. Mas se o cara falar assim, nossa, tem 2.000 para pagar, o outro cara fala, tem 100, aí você já fala, eu já não vou fazer uma coisa aqui que não é viável. E eu acho que isso é uma coisa que a gente conseguiu criar essa cultura de diálogo, né, Fabi? Exato. Principalmente entre a parte comercial e a parte criativa, que é você criar um sistema de customizar o tempo, porque tempo é dinheiro, né? É porque aí você tem, na verdade, o momento que você capta essa informação do cliente é o momento do briefing de criação. Quando eu estou aqui com você e você vai me passar uma demanda, por exemplo, vamos supor que você queira cenografar o estúdio aqui da Voz e Conteúdo. Você me trouxe essa demanda. A minha conversa com você, ela tem que ser altamente assertiva. Para que eu consiga ser assertiva com a Amanda, quando eu for montar o briefing de criação dela. Então, por exemplo, se eu não sei qual é a sua expectativa de grana, e você começa a me dizer tudo o que você quer, provavelmente sua mente está aqui fervilhando, você quer milhões de referências. Se eu não alinho a expectativa de quanto você tem para gastar com a minha criação, eu não atendo a sua expectativa, eu frustro você, eu perco tempo dentro da DaVinci, dentro da minha criação, e eu perco provavelmente relacionamento, porque você vai esperar uma coisa maravilhosa e talvez eu te entregue uma coisa maravilhosa, mas muito acima do que você tem para gastar. E a sensação que você vai ter é, putz, perdi meu tempo. Os caras viajam, como eu já ouvi várias vezes, os caras viajam. Quando, na verdade, você, contratante, normalmente, tem uma dificuldade também de me dizer quanto é que você tem para gastar. É muito difícil a gente chegar num cenário com alguém que está desenvolvendo um cenário para dizer assim, ó, eu tenho 50 mil. Crie um projeto medieval para essa sala de 50 metros quadrados e a verba é 50 mil. As pessoas não conseguem dizer esse valor. Falar, cria que a gente vê. Só que aí, gastar, né? O que acontece? Existe uma pergunta que eu brinco sempre lá na DaVinci. Você pode não saber quanto você tem para gastar, mas você sabe se é caro ou se é barato. Então, eu preciso sair daquela reunião com o norte. E eu posso te perguntar, 30 mil é caro? Você vai saber me dizer se é caro ou se é barato. Se você me disser, é mais ou menos isso. Aí eu consigo puxar de você a informação que eu preciso, que é relevante para mim. Porque se eu deixo você solto, você está com uma expectativa e eu estou com outra. Não necessariamente a gente vai se encontrar em algum momento. E aí a possibilidade de você perder tempo, dinheiro e relacionamento é muito grande. E a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para ser o mais assertivo possível. E aí o briefing de criação é um documento que ele tem que ser extremamente assertivo. E ele normalmente não é. E é esse o ponto onde criadores e solicitantes da criação precisam se encontrar de uma maneira melhor, e é o briefing que faz esse caminho ser conectado. Agora, só para encerrar o que você falou, Fabi, que eu acho que uma coisa que está na cabeça do Gustavo que eu vejo muito é o seguinte: quando você fala de um processo de trabalho que envolva arte, no nosso caso a cenografia, né? Ela é uma profissão e tudo, é um mercado que movimenta muitos milhões no Brasil e no mundo, só que ela envolve a arte. E fica muito confuso nas pessoas, né? Quando você fala que bota arte no meio, as pessoas ficam confusas. Ela fala, puta, tô falando de tentativa e erro, tô falando de inspiração. Então quer dizer que o cara fica lá uma semana dentro do estúdio pra ver o que é que vai sair, elas ficam confusas. E como a gente tá no dia a dia disso há bastante tempo, a gente consegue enxergar a cenografia como um nicho de mercado. E encarar isso como algo corporativo, né? Como algo que tem que entrar uma verba. No final das contas, tem que dar verde o fluxo, né? De grana, de investimento que você teve ali, de tempo, de equipe e tudo. E aí eu acho que é isso. É você pegar a arte, que não só na cenografia, como outras pessoas também que usam arte em alguns outros mercados, e encarar a arte como um dos elementos para você ter uma empresa, para você ter um negócio que seja saudável, né? A arte é a cereja do bolo. É. Então, mas a arte também tá do pincel para trás, porque você não sabe quem tá segurando aquela arte, né? A gente já falou sobre isso. De repente, é a mesma coisa de um quadro, né? Se eu for pegar um quadro do DaVinci, ou um quadro de alguém que tá começando, ou alguém que tem um dom ali e tá exercitando. Tem 3 preços diferentes aí. É por isso que a gente fala que cenografia não é commodity. Você não consegue balizar o meu preço da DaVinci Cenografia com o preço do vizinho. Porque a gente não sabe qual é o investimento
gasto em pessoal que aquele outro concorrente tem. A gente não sabe qual é o material de acabamento, porque a gente fala o seguinte, a cenografia é a arte do aspecto. Ela não precisa ser, ela precisa parecer. Então, para parecer mármore, eu posso lançar mão de adesivo, de lona, de pintura de arte, de mármore, de qualquer coisa que pareça aquilo. Então, eu não posso comparar lata de Coca-Cola com lata de Coca-Cola, independente da origem, eu comparo. Cenário, eu não consigo comparar. O preço é muito flutuante. Sim. Então, a gente precisa levar em consideração o seguinte, o quanto a minha turma, a minha equipe é talentosa e artisticamente falando, capaz, e o quanto ela é só um forrador de bagum. Commodity. Então, a gente precisa entender o quanto a arte entra. E eu estou te dizendo isso porque a gente, quando começou a fazer tijolinho, por exemplo, existe a possibilidade de você fazer tijolinho de vacuumforme, que é uma técnica que é uma forma plástica para fazer, por exemplo. Como poderia ser uma lona impressa, como poderia ser um adesivo colado. A gente optou por fazer o tijolinho realista. Quanto custa o tijolinho? Quanto custa a parede de tijolinho? Você quer uma parede de tijolinho como? Então, assim, eu, dentro do espectro do orçamento... Peraí, agora eu já tô até pirando aqui, que de repente eu não precisava nem ter comprado na Tokstok o tijolinho. Eu podia ter contratado a Da Vinci para fazer os tijolinhos de casa. Por exemplo, a sonografia como uma solução, né, de aspecto para o seu cenário. Você não verdade... precisava ter comprado, por exemplo, aqui. Você tem um cenário que tem um aspecto de tijolinho, mas é tijolinho. Poderia ter sido feito de tapadeira. Esse exato tijolinho que a gente está vendo aqui... Sim, é isso que tá passando pela minha cabeça. Na escola, né? Na escola de truques, né? Você poderia ter aprendido e ter feito sozinho, porque inclusive. Agora, na minha cabeça, assim, ó, são 2 momentos que a cenografia ficam fortes na minha cabeça e vê se faz sentido. O primeiro é nos Trapalhões, que eles começam a destruir a cenografia, né? Os Trapalhões são os clássicos destruidores de cenografia. Então, o Didi pegava a janela que quebrava facilmente, né? Ele dava cabeçada na parede que abria um buraco, tinha todas aquelas coisas que ele ia destruindo a cenografia. E o segundo momento clássico da minha cabeça são os aerolitos do Chapolin. Aerolitos, né? Que chama as pedras que ele Gente, que a ele sentava. Mandinha, que no ano dos anos 90, tá olhando pra mim com a cara, meu Deus, eu não era nem nascida. Não, mas do Chapolin... Aerolitos eu já não sei, mas Trapalhões eu assisti. O Trapalhões você assistiu, porque se você é dos anos 90, você pegou um pouquinho, eles ficaram bastante. E o do Chapolin, Amanda, é uma cena clássica que ele tá no espaço e ele começa a sentar nos aerolitos. Eu tenho quase certeza que o nome é aerolitos, mas são as pedras. E aí ele começa a mostrar o quanto ele é forte. Aí ele pega as pedras e joga, assim. Mas você percebe que a pedra é um isopor pelo jogar descarado. da pedra é isopor, né? Construído e tal. Mas pra gente isso é incrível, né? Na hora que você tá assistindo. Tudo isso é cenografia? Tudo isso é cenografia. Tudo isso é cenografia. Então, fazer aquelas janelas que o Jack Chan pulava e saía do outro lado, tudo isso teve uma Da Vinci por trás que construiu aquilo. Misturado com um pouquinho de efeito especial. Ah, entendi. Mas aí vamos tentar agora andar nas décadas. Porque, assim, hoje tem muita coisa... Vocês usaram um termo uma vez que quanto mais tem no filme, mais caro fica. Que é o... Vocês deram uma sigla para os efeitos especiais, é isso? Foi vocês Era CG, O que é CG? Computer Graphics, né? Quando você bota chroma key, você coloca tudo no estúdio, coloca tudo na mesa de edição, né? Aí, onde que eu quero chegar? Hoje, tem muito mais coisa que o computador faz que antes vocês faziam. Então, o que mudou nessas décadas? Na verdade, assim, a cenografia, ela começou a ter um papel de destaque quando a TV a cores começou a entrar em cena. Uhum. Porque até então você via tudo muito preto e branco. Isso. Então você não tinha noção. A cenografia, ela começou a ganhar espaço juntamente com o figurino, que é justamente com as cores. Então, você começou a difundir uma parede branca de uma parede amarela, por exemplo. Porque antes o PIB você não conseguia. Uhum. Você não conseguia ter essa distinção. Então, a cenografia começou a ganhar espaço a partir dessa época. Entendeu? E aí, a tecnologia de cenografia começou também a aumentar. Porque o que acontece? Você começou a quarta parede, você depois, lá atrás, veio com a cenografia virtual. O que é a quarta parede? A quarta parede é quando, por exemplo, a gente está nesse estúdio aqui, a gente tem 4 paredes. Quando aquela parede desloca, eu consigo filmar de lá para cá. E depois eu quero colocar aquela parede e quero deslocar de cá. É quando eu quero ter planos que eu consiga ver, né? Assim, a quarta parede é para a equipe, né? Como se fosse o Lego, assim. Eu posso pegar uma barreira do Lego e levar mais para trás. Isso, e ganhar... é onde eu vou posicionar a minha equipe, né? Então, assim, a hora eu vou posicionar a minha equipe para eu ver a Mandinha e a hora eu vou posicionar a minha equipe onde a Mandinha está para me ver. Só para você visualizar, é porque quando você vai gravar qualquer tipo de cenário, cena, televisão, você tem que ter 3 paredes, que é para você criar um ambiente que você possa fazer uma cena, só que você tem que ter uma boca de cena para
para você gravar. Então, Ah, esse espaço entendi. que fica essa boca de cena cria-se uma parede imaginária, que o pessoal chama de quarta parede, que é a parede que está entre a equipe e os atores. E aí significa que os atores nunca vão olhar direto no olho também das pessoas que estão gravando, né? Então, quando eu tô no teatro, eu tô na quarta parede, ou não? Sim. Sim. É como se você Entendi. que está sentado, você está na... Existe Eu tô na uma quarta quarta parede. entre você e os atores, né? Entendi. Uma parede invisível. Entendi. Você aí que tá lavando louça, limpando a casa, fazendo aquela faxina enquanto escuta o EmpreendaCast, eu tenho uma dica especial da nossa patrocinadora. Pra você que tá nessa situação, meu amigo, você precisa conhecer a Ive. São produtos naturais que têm um cheiro maravilhoso, não fazem mal à saúde e vêm em cápsulas para economizar plástico. Ou seja, a Ive é amiga da natureza. Sim, tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura. Na boa, não sei como ninguém tinha pensado nisso antes. Usa lá o cupom EmpreendaIve e pega o seu descontinho. Ive que é yvybrasil.com. Acessa lá e prestigia essa patrocinadora que é uma linda. Agora, mas o que veio mudando, assim? Por que eu tô te perguntando isso, né, André? Porque eu queria saber um pouco do que vocês são contratados como Da Vinci, né? A gente já vai chegar na escola de truques, que é para democratizar a cenografia no Brasil e mostrar o quanto isso é acessível, né? Eu queria saber, assim, há 20 anos atrás, te contratavam para fazer uma cena. Primeiro, eu queria que você contasse que tipo de novela já passou pela Da Vinci, filme, evento, né? Mas o que veio mudando conforme a computação gráfica foi ganhando esse espaço, né? Você não precisa mais fazer o Godzilla, um prédio pequeno e 2 monstros ali brigando, já não precisa mais construir tudo aquilo como os japoneses criavam, né? Aquelas cenografias, acho que as japonesas são as mais legais, né? Que no final tá todo mundo brincando Jaspion, guerreando num negócio pequenininho, a câmera tá bem enquadrada, né? E quando você vai pra Natal, que o cara tira uma foto sua tomando uma garrafa de cerveja imensa, né? Você fala, meu Deus, como é que o cara fez esse plano, né? É só assistir E a cenografia, a garrafa de cerveja imensa. Essa perspectiva, às vezes. Ó, eu peguei sem querer essa, mas eu lembrei assim porque no japonês eles fazem isso com maestria, né? E o que veio mudando, assim? O que vocês já pegaram e hoje já não faz mais, assim? Seria legal pra gente ter uma noção de quanto mais artistas vocês foram se transformando. Porque se a computação gráfica não pega, consequentemente tem que ser um humano que faz aquilo absurdamente legal, Então, né? E também nem todo mundo tem grana pra bancar a computação Certo. gráfica. Eu comecei com cenografia de teatro. Então, que para mim a cenografia é real, né? Tipo assim, ela acontece todo final de semana ou toda semana ali na sua frente. Então, ela tem uma técnica de distância que a gente usa, né, para quem trabalha com teatro, e ela acontece ali toda semana. Mas a gente passou por toda a parte de cenografia de TV, de filme, né? A gente passou pela cenografia de exposição. Então, cada cenografia dessa, ela lhe dá uma perspectiva de ótica diferente. Então, assim, você quando é um espectador de cenografia, por exemplo, de exposição, ela é uma cenografia que você está ali exposto. Então, tudo que você construiu e que você idealizou está ali muito próximo de quem está vivenciando, né? Então, é uma coisa que, tipo assim, é o que eu costumo dizer. Se você tem uma obra de arte que você criou um totem, a Mandinha que é design sabe disso, qualquer desvio no totem vai chamar muito mais atenção do que a obra que está ali em cima. Quando você está numa cenografia de teatro, a distância lhe dá a possibilidade de pinceladas de tinta, de pincel, te dá uma perspectiva totalmente diferente. Quando você está na TV, o recurso que você tem de amarração, de seguro em tripés que o espectador não vê e a cenografia está presa, é outro recurso. É o famoso isso a Globo não mostra, né? Nossa, a Globo não mostra quase nada do fundo. Então, assim, você tem um mundo de cenografia. Você tem que entender para que público vai receber aquilo, né? Que tipo de público vai receber a cenografia. Por exemplo, a cenografia de um parque é a cenografia mais criteriosa que tem, porque você é uma cenografia para crianças. Então, tudo que você tem que fazer, você tem que pensar em não machucar. E num uso absurdo, né? Que a gente chama de criança é autofluxo. detalhista, né? Ela vai procurar o nariz da Mônica torto. Criança é destrutiva. Eles têm muita energia. Então, eu costumo dizer que a cenografia bruta, né? Tem pra que- bicho. Entendi. Não é pra criança, é pra bicho. Tem que aguentar Vai criando polêmicas. o retruco. Então, assim, a cenografia de stand é uma cenografia para um período, de um final de semana, de um evento de... Mais descartável. Então, assim, você tem que entender
para que é o tipo de cenografia que você está fazendo. Para quem você direciona, qual o seu público. Isso eu acho que é um fator mais importante para você identificar o que você entrega, né, como resultado. Então, no fim, assim, pouco mudou com a chegada da computação gráfica. Na verdade, continua tendo tudo o que existia, mas a computação gráfica pode ganhar tempo, não necessariamente recursos. E aí eu vou te dar um exemplo. A gente fez a CCXP World no ano passado e a gente trabalhou juntos. A gente construiu a Arena Thunder, que era um palco físico, mas a plateia ao redor daquele palco físico foi computação gráfica. Então, você pode lançar mão das duas coisas concomitantemente. Isso funciona também. Só que a computação gráfica é muito cara também. Não é todo mundo que tem acesso à computação gráfica no Brasil. Então, E é muito chroma key por trás ou não? é muito chroma key por trás, mas até para recortar o chroma key também dá trabalho. Assim, não é todo mundo que sabe que faz bem feito, que precisa ficar muito bem feito. Então, por exemplo, quando você vê teatro, novela, muito das coisas é uma cenografia construída. Tem um efeito É a base, ou outro, né? que complementa a cena, mas a gente não teve ainda, e aí me corrija se eu estiver errado, André, mas a gente não perdeu para a computação gráfica em nenhuma concorrência aqui. Dizer assim, ó, vamos disputar orçamento, ou é o orçamento da cenografia construída versus da computação gráfica. A gente não entra nesse embate. Eu acho que teve dois momentos assim para gente de cenografia que pareceu que a gente poderia se perder mercado, né? Um foi quando chegou o cenário virtual, que parecia que ser uma coisa que assim ia extinguir a cenografia física. Isso foi uma coisa que assustou, mas assim sumiu também pela essa complexidade que o Fabiane fala de você precisar de uma mão de obra, até porque quem cria esse cenário virtual, ele precisa de um conceito cenográfico também para criar. Porque senão fica tosco até a alma. Então, assim, isso foi um detalhe. E a outra... Deixa eu só fazer um parênteses. Eu estou falando isso porque o meu programa, o programa que eu apresentava, e aí tomara que a galera lá não esteja ouvindo, mas o meu programa, ele saiu do cenário físico e ele foi pro virtual. Deu certo? Era tosco demais. Era tipo piores clipes do Marcos Mion? Sim, Cara, você ficava era meio muito na... ruim. né? Você via o negócio meio tremendo atrás, você via que aquele negócio era mal pra fazer feito. um link, Não Fabi. vai, não foi. Porque assim, é muito fácil quando a pessoa de fora ela pensa muito, nossa, por que não usa efeito, por que não usa croma? E o Brasil, ele tem uma mão de obra que ainda é muito escassa nesse nível de conhecimento. O Brasil, ele tá criando esses profissionais, são profissionais de tecnologia, profissionais que mexem com efeitos especiais, só que não existe uma leva substancial de bons profissionais nessa área. Então, eu acho que por isso que o mercado brasileiro não tá no nível ainda do mercado de Hollywood, né? Que você chega lá demanda, e que atenda a essa demanda. E como eu estava até falando com um amigo meu semana passada, né? Rios, que ele é diretor de arte. E aí ele faz um mercado de comercial de TV, de marcas, enfim. E ele estava conversando comigo justamente sobre isso. Ele falou, pô, Mandinha, você não tem ninguém para indicar de efeitos especiais, tô precisando de um cara e tal. Pra você ver, né? E ele é do Nordeste. Como que é difícil você encontrar boas pessoas. E só para complementar, eu não acho que o efeito especial, ele é um opositor da cenografia. Eu acho que eles caminham juntos. Se complementam, Se complementam. Porque toda vez que você tem um cenário, ele vai ter uma pós em algum momento. Por exemplo, quando você fala de novela, nem tanto, mas quando você fala de clipe... Dá um exemplo de Luísa Sonza, do clipe Atenção, que está no ar agora, acabou. Luísa Sonza e Pedro Sampaio acabaram de lançar um clipe agora chamado Atenção, que ele foi uma composição de cenografia com croma, né? Sim, a Da Vinci construiu, né, boa parte do cenário. Eu também participei do projeto, junto com o diretor de arte, Diego Castilho, que convidou a gente para participar desse projeto junto com ele. E foi um clipe que a gente fez, que tinha um recurso de rio, tinha recurso de grama, era como se fosse uma fantástica fábrica de chocolate, ficou muito bacana. Já tem um tratado especial lá? Teve um palumpa verdadeiro, Umpa-lumpa. só que no final sempre passa pela mão do cara de efeitos especiais, né? Ele vai melhorar a cor daquele rio, ele vai melhorar As a cor árvores, daquele por chocolate. exemplo. As árvores foi uma coisa que entrou na pós. Ficou só e a aí- cruzinha lá, verdinha em croma, e Isso. aí na pós, as árvores pareciam árvores E aí é cenográficas legal que conversavam com o esse cenário. Ia ser cenografia, É legal esse né? link, porque fala da questão da grana que o Gustavo falou. Às vezes, quando o cara não tem grana para pagar, ó, vamos supor, você tem que colocar na ponta do lápis o cliente. Uma árvore de verdade daquela de 2 metros, quanto que custa? 10, 15 mil reais? Quanto que custa fazer ela no 3D? No efeito especial? 2, 3, 5? Aí você começa a negociar, vale mais a pena fazer no, Pô, e no o 3D. Ctrl-C, Ctrl-V deve ser mais Se fácil você das tiver E um o árvores, né? tempo, o artista. dinheiro, resultado estético, ali funcionava. Só que assim. também não funciona se você fizer um cenário todo em 3D. Pra Perde mim, um pouco do pra mim realismo. isso é relativo. É o que eu falo. Você tem que sempre cercar a mão do que você tem na sua situação, na sua região, na sua equipe. Às vezes você tem uma equipe muito boa de pós, então você joga na pós. Às vezes você tem uma equipe boa de execução física. Então, acho que o grande tino tá você saber, né, mesclar
onde você usa, né? Eu queria fazer um link com o seu cenário. Porque antes você tinha o clima de estar num lugar, de ver, de apalpar, de saber onde você estava. E a sua mente, o seu corpo e a sua voz agia de um jeito que você está numa sala, com parede tudo da mesma cor, ou chroma key, e falando ali. Não mudava um pouco o seu jeito de apresentar até? Muito. Então. Muito. A hora que você está com um recurso físico ali para você se sente parte, ainda que de maneira inconsciente. Quando é você em uma parede de croma e tudo verde, perde esse calor de você. E às vezes você pode até interagir com o próprio cenário. Então, por exemplo, tinha a televisão e na época não tinha nada touch, tô falando de 15 anos atrás, sei lá quantos anos atrás. Mas a gente, quando ia fazer alguma coisa, por exemplo, eu apertava o botão como se fosse começar, dar o play. Quando você não tinha mais isso, a gente não tinha nada. A gente não tinha nenhum recurso. Eu não tinha nenhum recurso à minha volta para apresentar a agenda, por exemplo, da semana, do que ia acontecer. Então, você acaba ficando mais duro, assim. Você fica mais... sei lá, eu acho que isso transparece. Sim, é o que eu tô imaginando. Você entrar numa sala pelada ali e falar, cara, e agora eu tenho que me... E agora, né? só eu e o sorrisão Isso aqui é bom porque traz difícil. um dos principais... uma das principais diretrizes da cenografia, que é criar um clima, né? Exato. Quando você fala de criar uma cena, você está criando um clima. Exato. E não é nem só um clima. O que é que a gente defende dentro da... Por que você contrata uma cenografia? Por que é importante eu entrar aqui no seu estúdio e me sentir abraçada pela cenografia aqui? Porque a cenografia, quando ela é bem feita, ela é bacana, ela sustenta uma experiência. E quando ela sustenta uma experiência, ela cria uma memória afetiva. Então, eu não vou lembrar só que eu cheguei aqui, que estava tudo lindo, cheiroso, com o logo maravilhoso da gente. Se a cenografia do ambiente, ela te abraça, você cria uma memória afetiva. E essa memória afetiva faz com que você ou consuma a sua marca em outro momento, ou que você influencie outras pessoas a viver aquilo que você viveu e gostou. Então, eu estou trazendo um exemplo para o estúdio, mas se você explodir isso aqui para dentro de um shopping, por exemplo, você vai no shopping. Aí você está decidindo entre o Iguatemi e o Bourbon, por exemplo. Aí você fala, poxa, eu fui no Iguatemi e está lá uma pracinha temática que minha filha amou. Ela se sentiu parte, ela trouxe um residual para casa, alguma coisa que ela trouxe do cenário. Então, ela criou a memória afetiva. Quando ela vai vender, vamos para onde no próximo final de semana? Se a memória afetiva foi bem criada a partir da experiência cenográfica... Eu quero o shopping da Vila do Ela Neymar. quer ir no shopping da Vila do Neymar. Ela Isso quer ir no muito shopping bom do Siungami. Pra galera que é empreendedora, né, que tá escutando a gente, isso é muito bom pra você falar assim, puta, eu não tenho interesse de fazer uma novela, não tenho interesse de fazer um evento, não vou escutar, porque eu não preciso de cenografia. Só que se você parar pra prestar atenção, hoje em dia tem motel cenográfico, tem parque cenográfico, Tem pizzaria. tem pizzaria cenográfico, tem... André vai construir uma pousada cenográfica em breve. Quando você vê, por exemplo, abriu uma casa de donuts aqui. O que é que diferencia Exato. a casa de donuts que abriu e que... A rosquinha colada na uma porta. puta Tá vendo que você sabe cenografia qual é? de donuts. Ah, Vai, tá Vamos ligado. falar de bar, Fábio. Vamos falar do bar, do Vassoura Quebrada, por exemplo. Tem milhões de bares de hamburguerias em São Paulo. Mas existe uma hamburgueria específica que tem toda uma cenografia. E que os remete caras vivem a Harry entupidos a vida Potter. toda. Você entra lá, você tem um som, você se sente naquele... Assim, a cenografia, ela te teletransporta para outro lugar. Ela tem esse poder, né? Exatamente. Entendi. Agora, eu tô pensando agora dentro de todas as possibilidades que tem, né? Como é que a minha vida era sem isso até conhecer vocês, né? Porque a gente também acha que isso não era atingível, né? A gente fica vendo aquilo na TV e fala, puxa, isso Na só verdade, quem pode... sua vida era você que não percebia. Não, eu que não percebia, né? Achava que isso estava só na mão do Luciano Huck, do Silvio Santos, do Faustão. Pronto, eu vou te né? dar um exemplo. Vou puxar seu gancho. Ah. Luciano Huck tem um quadro que é De Volta ao Passado. Isso, O animal. que é aquele quadro? É cenografia pura. Por que é importante você recuperar a Porque cenografia? lá tem memória afetiva totalmente. É exclusivamente isso que ele vende naquele programa. É isso Ele aí. vende o poder da cenografia. É isso aí. Eu já vi gente chorar com a escumadeira de macarrão que era igual da avó. E aí é um puta time de artistas, né? Que faz a pintura de arte daquela parede Vendo descascada, foto velhinha, que não se foto. vendo foto que não se cruzam em tempos e Isso. momentos, né? Então o cara pega uma foto do aniversário de 1 ano do Luan Santana e de 17 e ele acha um pedaço da sala e um pedaço da cozinha e consegue reproduzir aquilo. E por A trás gente bota daquilo, até o cheiro, velho. É você centenas que de não sei. profissionais. Aí você tem um escultor, tem um aderecista, um marceneiro, serralheiro, pintor, produtor de objetos. É uma galera. Animal. Roupas de época também tá dentro da o cenografia? figurino. Aí é entra pro figurino. figurino. Entra figurino. Agora eu queria saber o seguinte, Fabi, quais foram os cheques que você já passou que esses dois aqui cobriram com excelência? Estamos falando do quê? Novela da Globo, eu sei que vocês estão rolando mas que puderem falar, tá? Nem tudo, acho que o contrato não permite. Mas o que já teve mãos de vocês três lá?
Ó, desde a época que a gente se conheceu, a gente tem a Vila do Neymar, o Clube da Claudinha, depois o Parque da Mônica, acho que foi o maior cheque sem fundo que eu já passei na minha vida. Feito em 4 meses, né? E assim, eu nunca tinha... Tirando a Vila do Neymar, eu nunca tinha feito cenografia na vida. E André também nunca tinha feito parque. E a hora que eu tava filmando lá o Parque da Xuxa, 13 mil metros quadrados, o maior parque indoor da América Latina, eu olhei pra ele. Depois que vendeu, depois que fechou, assinou o contrato, eu olhei pra cara dele e falei, tu sabe fazer parque, André? Então, Pelo nessa amor parte eu fui um de pouco mais Deus. esperta. Eu esperei eles entregarem um parque. No parque, na época do parque, eu estava em Salvador ainda. Trabalhava com outra agência. E aí acabou de acabar o parque, a Fabi me falou, nossa, eu e a André, a gente resolveu ficar aqui em São Paulo. Vou voltar mais pra Bahia, não. Eu falei, opa, como é que é esse negócio? Aí ela que me ama, não aguentou, vocês percebem, aí né? a gente já tinha feito outros projetos juntos, né? Falou, deu liga, porque eu acho que assim, independente de ter a visão do empreendedor e fazer negócio, antes você tá fazendo negócio com pessoas, né? Você tá lidando Sim, com pessoas. sim, Então, sim. a partir do momento que dá liga, é um momento que você conecta com alguém, você vai querer ficar com aquela pessoa independente, se seja pra vender, sei lá, palitinho de fósforo na barraca de praia, como eu e o Fabi, que a gente já se juntou pra fazer um monte de coisa, Fabi, desde vender roupa, camisola. Camisola. Rapaz, tanto projeto que a gente já teve aí. E aí a gente pegou um briefing de fazer uma loja de doces. Eu nunca tinha feito loja de doces dentro de um parque aquático. Dentro de um parque. Aí ela Não, falou- pronto, aí o cheque sem fundo passado. Foi bom você ter trazido essa história. A gente foi fazer uma visita técnica num hotel chamado Aldeia das Águas, que é interior do Rio de Janeiro. E aí a gente foi olhar a piscina para fazer a piscina do É legal Papacapim. esse projeto. Que era a piscina para fazer, trocar as esculturas que tinham na piscina, que eram aleatórias, assim, golfinho, não tinha marca, né? Para transformar em personagens da Turma da Mônica. E aí, a gente andando no hotel, tinham 3 tobogãs gigantescos que estavam abandonados, basicamente. Era uma piscina alta, assim, num lugar mais alto, e estava bem abandonado. Aí um desses dois aí, que eu não lembro quem foi, não sei se foi a Amandinha, se foi o André, olhou assim e falou, cara, vamos Parece que transformar foi isso no André. serpentário. O que é um serpentário? O serpentário é o seguinte, você Várias pega... cobras. A casa das cobras, o ninho de Cê- cobra. A gente tá falando de Aldeia das Águas. O Ah. negócio remete a indígena, à natureza e tal. Qual foi a ideia? Vamos Inspiração. pintar todo o tobogã com textura de arte de cobra e vamos fazer uma escultura da cabeça da cobra, na ponta. Então, Você o cara descia a poder da desce cabeça. pela cabeça Isso da é um cobra. exemplo muito bom, Fabi, de como que juntou, assim, 3 pessoas de áreas diferentes, porque viu uma oportunidade, primeiro, de fazer uma coisa comercial, que você conseguisse cobrar uma grana pra Sabia fazer que ela aquilo. fazia o design, ia fazer A muito gente ia bem. fazer um projeto bacana e ela conseguir pegar aquele projeto e capitanear aquilo, fazer o cliente assinar e falar, eu pago aqui, sei lá, R$1.000, R$10.000, R$50.000 em cada cobra dessa aí, essa maluquice que você inventou aí. Entendi. E André sabia, eu construo uma cobra bonita vai aí, ficar que vai dar bonitona. certo e não vai cair. Mato a cobra e mostro ela. No final deu certo, né? Exato. Em uma semana a gente fez o desenho lá das cobras, um desenho Cara, pirou. simples. Toma, Fabi. Fabi mandou pro cliente, marcou reunião. Porque você não tem... O que você está vendendo para ele é o seguinte, você não está vendendo 3 cobras. Você está vendendo para ele pegar uma atração que já está construída, que está abandonada, que está inativada, em ele pegar aquilo ali que já tem aquele limão ali e fazer uma caipirinha daquilo ali. Dá um up, né? Você vai falar, É. cara, eu não tô mandando você comprar um tobogã. Você já tem, só que ele tá feio pra cacete. Então, agora eu Vamos fiquei fazer isso, perdido. cara, E aí, fica aí ele bonito. desistiu da Turma da Mônica? Não, aí a gente fez a piscina do Isso Papacapim. era um extra. Era em outra Era um área. extra, Era isso já outra área. era uma Entendi. verba a mais. Era uma verba- verba era a outro mais. dinheiro. Entendi. Isso aí vocês já venderam over delivery e Over over price delivery. da parada também. E aí a gente ainda vendeu desse mesmo hotel esse projeto que ela tá falando, Uma que foi a loja- loja da uma Fini. loja. Uma loja de doce lá dentro. Ainda Saiu fez bem a loja de doce lá bolado lá, né? É mesmo? A gente não passa vergonha nem frio. A gente vai, onde é que dá pra ter dinheiro aqui, a gente sai catando Agora, dinheiro. Amanda, me conta pela ótica do design, o que você fez nessa loja de doce? O cliente, ele tinha, assim, o briefing, quando ele é um briefing interessante, ajuda, né? Porque É. quem trabalha com criação sabe que quando tem um briefing desafiador, a André também gosta bastante. Eu já vi aqui que se ela mandar quadrado o briefing, vocês passam a não se falar naquele dia, né, por exemplo. Exato, Porque a se o gente briefing fica de chegar mal. quadrado pra você, já cagou. A gente conversa, é um processo muito... É de discussão, a gente Aham. não cria um processo que ele é vertical, ele é muito horizontal, a gente conversa com todo mundo. Mas no caso da loja de doce, o cliente já tinha uma ideia de fazer a primeira loja de doce com tema parque aquático, né, Fabi? Parque aquático tropical. Então a cliente falava assim, puta, é uma loja de doce que vai ser dentro de um parque da marca Fini, né, que todo mundo conhece. Uhum. Já tem uma estética, a Fini, né, dentro de quiosques Tem de bastante shopping. cor também pra você tem uma brincar. estética muito colorida, divertida, infantil, juvenil. Gelatina E pra queria caramba. mesclar isso com o tropical. Aí a gente falou, não, em cima disso, vamos bolar um projeto que atenda à expectativa dela. E aí, o grande lance desse é porque, assim, como trazer a estética da filha, que era de coloridão, pra dentro de uma aldeia. Aldeia das Águas, uma coisa indígena. E aí, a Amandinha, genial, foi na fachada. Pô, então a fachada, ela tem que
virar uma fachada meio que você nem perceba direito no ambiente. Você não pode botar o coloridão na fachada. Você tá no meio de uma Isso. aldeia e do nada tem uma fachada Vai com destoar. cara de shopping center. cara de shopping center. E aí o pessoal da cenografia também, na época, todo mundo da Da Vinci arrasou. A galera se amarrou em fazer o projeto. Aí a gente criou, por exemplo, os expositores de colocar bala nessa loja. Não eram expositores padrão que você tem em shopping, que Era você a coloca. cesta de índio. A gente criou, eu desenhei Era um coqueiro. coqueiro, desenhei um coqueiro, e ao redor do coqueiro tinha pequenos nichos que você colocava balas ao redor do coqueiro. Que legal. Então, muita coisa legal. Na parede tinham ondas. E aí, Então, na fachada, voltando pra fachada, o que, eu que a gente acho fez? a fachada mais A interessante. fachada A gente legal. pôs o personagem na fachada. Então, a gente tinha o que é o personagem da Fini, que era o cozinheiro. A gente esculpiu o E cozinheiro. era uma pedra, né? E era pedra. E aí, e assim, ficou linda a a fachada. gente E o cozinheiro inspirou- dizia que ali dentro era a loja da Exato. Fini. A gente se inspirou um pouco na Disney, claro que devido às proporções brasileiras, né? Versão PTBR, não é a mesma verba. Mas a gente criou essa fachada que por fora era uma coisa meio Era tudo natural. pedra. Era Era tudo tipo um pedra, barranco. Você achava que era um barranco e quando você entrava, tomava aquele choque daquele mundo colorido, de balas, E tá sabe? lá até hoje. Se eu me Divertido. hospedar lá... Tá lá Tá até lá até hoje. Tem vídeo no YouTube, a galera, quando vai, filma e mostra a experiência de ter visitado a loja. E eu acho que é isso que a cenografia faz. Porque se fosse uma loja comum, você não ia ter essa motivação de gravar a sua ida naquele lugar. Mas como é uma loja de doce, Sim, cenografada, sim. especial, que você não encontra igual Em em lugar nenhum nenhum. outro lugar, é uma loja única, um projeto único cenografado, você vai querer registrar o seu momento. Agora, vocês falaram sobre experiência, né? E aí faz muito sentido pra mim. Eu tive o privilégio, né, e a possibilidade de visitar Orlando, os parques da Disney. E uma das coisas que me chamou muita atenção é o quanto o caminho dos brinquedos já é divertido. Ou seja, o americano sabe colocar experiência nas coisas, né? Então você tá lá no brinquedo do Harry, né? Que eu nem gosto muito dele, mas eu fui lá porque é legal pra caramba o brinquedo dele, né? E a fila é ambientalizada, né? Então você já começa a olhar aquilo e você fala, nossa, isso aqui tem um trecho do filme, isso aqui tem a mesma sacada do filme, né? Eles usam bastante holograma também, que eu acho que é um recurso animal, Sim. assim, né? Pra você se sentir dentro do filme, né? Então você nem brincou, você nem teve o ápice da brincadeira, mas você já tá ali com a temperatura e a expectativa subindo, né? Tanto é que eu acho que eles até fazem uma calibragem entre o quanto é radical o brinquedo e o quanto a ambientação é. Porque, assim, às vezes a ambientação é melhor que o brinquedo, né? A experiência começa quando você entra, né? Totalmente. Cara, e a Disney faz muito isso. Muito, muito. Todos os brinquedos. Aquele hotel lá que é nem é tão legal o brinquedo, O do Hollywood. né? É, o Hollywood, do Hollywood Studios. Cara, o caminho por trás do hotel, né? Eu que não fui lá. Eu lembro cada trechinho do cemitério simulado ao fundo, mas os caras se deram o trabalho para fazer com que o cemitério, mesmo quando acabasse a parte do cenário, você não visse o mato real Sim. do local. Então você fala assim, pô, o cara tomou um cuidado para que na posição da minha ótica não acabasse com a fantasia Com a que ele fantasia. criou para mim. Você sabe o que eu acho mais bacana dali da Disney, né? A minha experiência é de saber que a gente, enquanto brasileiro, é capaz de despertar essa sensação através da cenografia que a gente faz aqui. Sim, Exato. sim, total, Então, total. assim, eu vi desde cenários, assim, com muita tecnologia, muita grana, e de cenários geniais, com muito pouco, sabe? Com papel, com Sim. técnica de vento e luz. Então, isso, assim, você ter essa experiência que trabalha com cenografia de ir na Disney e na Universal, é isso, é você poder ver que você é capaz, enquanto brasileiro, trazer essa mesma sensação para cá. É. A partir do momento que você começa a entender que, na verdade, a cenografia é isso, é despertar emoções. Vire pra você aí. É trazer para o espectador a emoção, trazer esse momento que o Fabiano estava falando e que a Amandinha estava falando do mágico. Então, a gente brasileiro é bom nisso. Isso sem dúvida. Eu acho que a gente não fica nada fora do que é construído lá. E eu vou te dizer que deve ter muito braço lá brasileiro fazendo aquelas paradas. Ah, possível. Né? Porque é incrível. Você falou agora de como tirar uma limonada ou uma caipirinha, né? Isso eles fazem muito bem também. Porque, por exemplo, tem brinquedos que não são tão sofisticados a ambientação, mas, por exemplo, você vai entrar num cemitério, você vai entrar num hotel velho, você vai entrar... Cara, o cara, ele prestou atenção que naquele caminho vai ter um diamante dentro de um tijolinho que não dá pra pegar. Aí você tá passando, você vê um diamante, primeira coisa que você faz, agacha e tenta pegar o diamante. E eu tenho certeza que fica uma câmera ali só filmando as pessoas que passam, vê o diamante e tentam pegar, né? Então só aquilo ali, né? Claro, forma uma fila ali, eu nem lembro qual o brinquedo que faz isso, mas, cara, todo mundo passa, mexe e fala, e quem já conhece fala, tá aqui o diamante que a gente ficou e foi enganado, né? Talvez.
né? Também você percebe que numa bifurcação de fila, o cara cuidou do caminho ali para você tomar a decisão pela fila single ride, que eles falam, né? Ou que você vai com a família. E cada trechinho ali, agora conversando com vocês, que eu tenho noção que teve uma Da Vinci ali que cuidou daquele caminho. Né? Na verdade, a própria Disney, né? Ela tem sua própria estrutura. Inclusive, tem um setor chamado... Como é que fala? Imagineering, né? Imagineering, né? Tem um setor Imagineering. Engenheiros da imaginação. Exato, que juntando no inglês, juntar a palavra engenharia com imaginação e cria-se um novo profissional. E aí vem muito isso do que você fala. É um arquiteto. Na Disney, por exemplo, eles criaram um nome para esse cargo, né? Porque não existe. Animal. É um cara totalmente... Vamos criar um aqui no Brasil, gente. Vocês têm o Imprevistologia. Imprevistologia. A imprevistologia que a gente traz aqui, na verdade, é a ciência que estuda o imprevisto. Porque dentro da cenografia, o imprevisto ele não é uma exceção, ele é uma regra. Ele vai acontecer. Se pode dar errado, vai dar errado em algum momento. E aí, estar preparado para lidar com os imprevistos, para que você não transforme o imprevisto em problema, é muito importante. E aí, a nossa equipe toda, ela é treinada, tem vários passos, aí tem um caminho de treinamento, mas tem vários passos para que as pessoas saibam como lidar em momento de pressão. Porque quando a gente está numa montagem, por exemplo, vamos falar de CCXP. A gente está fazendo uma montagem que são 4 dias de montagem. A gente foi fazer a casa do Hagrid, por exemplo, o cara foi instalar a luz, o equipamento, a guine gigantesca dele, quebrou dentro do nosso stand. E não tinha santo que tirasse aquela máquina gigantesca lá de dentro. As toneladas, né? Você tem 4 dias para montar, o cara te tomou 1. Seu planejamento estava no talo. Como é que você reage a isso? Então, manter o equilíbrio emocional, a sanidade mental no momento de extrema pressão... Inteligência emocional. Aí já tá dando spoiler do papo que a gente teve com Fera, né, gente? O podcast lá do Cenocast. Isso. Fala muito sobre isso também. Porque é muito importante. Assim, se a sua equipe não se mantém presente e equilibrada emocionalmente no momento desse, a possibilidade de você... E você não tem... A CCXP não vai andar um dia porque a máquina quebrou dentro do... Até porque eu comprei meu ingresso, eu tô louco pra entrar naquele no dia certo. Você vai entrar e o negócio vai ter que estar lá. Tendo máquina lá dentro ou não tem não. como você colocar uma plaquinha. Não temos Harry Potter porque a máquina quebrou dentro do cenário. Harry Potter é só amanhã. Não existe. Só que vem. E como é que vocês saíram dessa? Aí foram 3 empilhadeiras, e aí desmonta o piso que já estava montado, entra 3 empilhadeiras, levanta a guine, traz a guine, até você mobilizar essas empilhadeiras, desmontar o piso que já estava montado, montar de novo, tirar. Aí, amigo, é muita noite virada, é muito Red Bull pra dentro pra conseguir dar conta do BO. Agora, CCXP, teve algum filme que vocês já fizeram? A gente fez a faca, como era? O Olho e a Faca, teve um filme chamado Reza a Lenda, O Olho e a Faca, e André nos né, primórdios, Capitães da Areia. Fizemos uma parte da Bahia de... Os Homens São de Marte, é pra lá que eu vou. André fez Fizemos Irmã Dulce também. Irmã Dulce. Irmão Dulce é da hora, hein? Filme, Fizemos alguns filmes. a gente está com mais... Depois que a Da Vinci veio para São Paulo, a gente fez mais novela. Filme a gente fez menos. E as novelas? Quais novelas já correram aí pelas mãos de vocês? Segundo Sol, em Trancoso, o Outro Lado do Paraíso, no Jalapão, Onde Nascem os Fortes, na Tudo Paraíba. recente, né? Faltou a primeira, né? Que foi André, na época que André sozinho ainda. Canto da Sereia. Mulheres, Canto da Sereia. Mulheres da Areia lá? Não, e a primeira que a gente... Mulher da Areia é velho, né? Mulher da Areia era criança. Preto e branco. Mas a primeira, Fabi, que a gente ficou um tempo lá naquele lugar... Velho chamado do Chico, Conde. Velho Ah, Chico. Velho Chico. Que era Rodrigo Santoro também, né? A gente fez... No começo. Claro que que Domingos quando- Montanhé morreu, né? Quando você fala de novela, a gente tá falando que a Globo, ela traz tudo, né? É. Porque ela tem uma equipe que é muito bem segmentada. Tem cenógrafos, assistente de cenógrafo, 1, 2, 3, 4, tem produtor. Só que aí você tem que se juntar para poder colocar aquele plano em execução, né? E aí André tem essa experiência muito boa aí de como que pega os projetos e a gente acaba se juntando para pensar na produção daquilo, na produção de objeto, na arte, na aspectologia das coisas, né? são Tem parecidos. mais uma que vocês estão agora no momento aí que A é... gente tá com Pantanal. Mas pode falar, André? Pode falar? Pode, o contrato Não? está assinado. Eu acho que tá... É. Não estou Pode contando filmar, qual é o né? cenário, não estou contando qual é o cenário, mas a gente está contratado para fazer Pantanal. Pantanal e a gente tá com a Desalma. segunda temporada de Desalma. A gente fez a primeira temporada de Desalma, que tá no Globoplay. Globoplay. E estamos para fazer a segunda agora em junho. Mas teve quadro do Luciano Huck também, né, Fabi? Que é interessante. Lata que foi o Velha, casamento várias. no intervalo do jogo. A gente teve uma corintiana que iria mandar cartas e cartas lá pro Caldeirão, porque queria casar na Arena Corinthians durante um intervalo de um jogo da Arena Corinthians. Essa história chegou para Luciano, e aí bateu na nossa porta, obviamente, porque quando é treta, o povo gosta de chamar da gente. Os caras da Globo falaram, ih, mano, não vou fazer Treta. não, velho. Chama os caras lá que eles Chama o desenrolam. maluco lá que desenrola. E aí a gente construiu esse altar de casamento.
casamento. E eu vou te contar dois bastidores interessantes desse projeto. A gente construiu o altar de casamento. E o projeto que chegou pra gente, ele era branco, o altar, todo entrelaçado de... Era aquela planta verde, né? Aquela planta artificial verde. E aí ficava verde e branco o cenário, que ia pra dentro do campo da Arena Corinthians. Palmeiras. E aí, vou te dizer que tinha um dos meninos da gente, tem um esquadrão do Corinthians nas costas, desse tamanho tatuado, ele falava, cara, não entra com esse negócio verde e branco, vocês estão loucos, velho. Vai dar merda. O nego mata papagaio porque é verde, não vai nessa. E aí a gente, meu Deus do céu, eu passei um rádio pra galera da cenografia do Caldeirão. Eu falei, ó, tô com um funcionário nosso aqui, corintiano doente, tá dizendo que vai dar ruim entrar com esse negócio verde e branco. Faz o quê? Aí passaram um rádio para o Corinthians. Pra diretoria do Corinthians. Tira esse verde daí agora! Arranca tudo. A gente estava em 60 pessoas. Foi 60 pessoas pra cima, porque faltava nessa hora, sei lá, 15 minutos pra começar. Arrancou até os galhos da rosa. Arrancou tudo! Arrancou rosa, arrancou galho, Só arrancou... ficou as rosas brancas e a estrutura branca. E aí a gente tinha que se enfiar, assim, nos 4 cantos, né? Porque a gente dividiu tanto o cenário, eram pedaços, e esse altar, e a gente dividiu, e eram 4 bocas de saída, né? Eu tava numa boca, a André tava em outra, e tinha mais 2 em outras 2 saídas. E a gente tinha 1 minuto, tinha 4 minutos pra montar, 4 pra desmontar, e aí... Tipo carnaval mesmo. Nossa, Sambódromo, Arena passando... Corinthians, gritaria, aquela loucura, e aí... A gente tinha menos que os 15 minutos de intervalo, né? Porque O povo tinha que casar ainda, tinha né, que gente? casar, Tinha que você casar, nunca tinha que entrar, tinha que fazer a cerimônia, o padre isso tinha aí. que casar os caras, tinha que entrar, tinha que sair. E aí... Juiz de paz e tudo mais. 2 coisas interessantes aconteceram. A gente entrou, conseguimos entrar, e a gente tinha o desafio do tapete, porque era um tapete vermelho e era um vento absurdo nos ensaios. E aí a Globo quebrando a cabeça lá, como é que faz pra esse tapete não voar. E aí André veio com a ideia genial de costurar corrente nas laterais porque aí a gente conseguia entrar com ele enrolado e desenrolar Genial. de uma maneira que assentasse. Não é genial, você usa nas cortinas de teatro. Ah, eu achei que você foi brilhante. Não precisa contar tanto por trás das câmeras, Cara, mas foi genial, assim. A gente conseguiu, e aí um entrava com um pedaço do cenário, outro com outro, e outra galera com ele em cima, e vinha uma galera desenrolando o tapete. Foi terminando de desenrolar o tapete, o Luciano entrou o casamento, montamos em 1 minuto e pouquinho e desmontamos em 45 segundos. Que legal. E o aí- casamento rolou, foi show de bola. Rolou, foi show de bola, inclusive no nosso YouTube, youtube.com/DaVinci Cenografia. Tem todos os bastidores desse vídeo, de tudo isso, tá lá. Quem quiser dar uma olhada, é só olhar Casamento Caldeirão do Hulk. O que eu acho legal nessas coisas é assim, tipo, da cenografia, né? Tipo assim, eu lembro que esse dia eu tava fora da sala e aí me chamaram, não sei quem me chamou, Eu falou te assim, chamei. tem uma reunião lá que Falei, André. tem uma cúpula porque o tapete não fica e não sei o quê. Aí, que tapete? Não, tapete vermelho. Venha dar uma ideia genial, pelo Aí amor entrou de na Deus, sala, que é nossa tinha- hora de brilhar. Tinha uma mesa, assim, com um monte de gente, né? E falou assim, não, porque o tapete não fica, e o tapete precisa desenrolar, porque do causa do vento. Falei, põe 2 correntes na lateral e tá resolvido. E dei as costas e fui embora, né? Tá brincando? Foi tipo o Foi. Mestre dos Magos Foi. mesmo? Isso. Apareceu, mandou uma mensagem e e a foi gente se vê embora. no próximo E episódio. aí Fabiane falou assim, porra, você nem deu uma... Eu falei, mas não era só pra dizer o que era pra fazer E aí, embora? pronto. Tio. Ponto 2. Sai correndo, desesperado pra produzir essa corrente, porque o casamento não ia demorar, tinha que costurar ainda. Então, assim, depois que dá a ideia, você ainda tem toda a produção pra articular aquilo, né? Sim. Tem que contratar o cara que vai costurar aquilo, a corrente tem que... E a parte boa é só enfim. falar e ir embora, né? Fala e vai embora, ô bonito. Quem quiser que faça a produção. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Vitória da Bluefields Aceleradora e eu já sei, você teve aquela ideia sensacional durante a pandemia de mudar o mundo através do empreendedorismo, de realmente causar um impacto na sociedade, mas você não sabe por onde começar, você não sabe nem como validar a sua ideia. Mas fica tranquilo, nós estamos aqui para te ajudar. A Bluefields é uma aceleradora de negócios voltada para impacto social e tecnologia, tá? Justamente para te ajudar no caminho para validação, nessa aventura que é empreender. O Sparks é o nosso programa de validação, dura 72 dias, tá? E as inscrições já estão abertas. Ele começa dia 27 de maio, então você precisa correr com a sua inscrição. O Sparks, ele tem 4 etapas que culminam em um pitch day. Então, além de ter acesso à imersão em startups, startup game, startup tour, design sprint, mentorias, facilitações e acesso a metodologias ágeis, no final você ainda vai poder ficar frente a frente com redes de investimento anjo e falar da sua ideia. Olha que sensacional! Então a gente se vê no Sparks. Até lá!
Agora, deixa eu perguntar para vocês, diante de tudo isso, né, que é a construção, claro, a gente sempre fala aqui do modelo de negócio, mas não tem muito segredo. Vocês vendem a arte que vocês produzem. É como um arquiteto orça a construção e a arquitetura de uma obra, como um engenheiro, né, para desenhar a planta baixa, a planta alta, o que for. É o mesmo modelo, não tem muito segredo. Agora, a minha pergunta é, como é que você precifica isso? Baseado mesmo em tempo e verba, mas também na maluquice que o cara pede? Porque assim, se eu pedir o cenário da Hello Kitty, eu tenho 10 mil reais, você consegue desenrolar isso? Consigo desenrolar se a gente chegar num aspecto que não necessariamente seja o aspecto artístico que a gente está acostumado a fazer. Então, eu vou te dar um exemplo, como é que a gente faz. Hoje, a gente tem uma planilha base, que é onde a gente tem ali os insumos que são recorrentes. As coisas, porque, assim, tem coisas que são recorrentes. Por mais que a gente invente a roda, Entendi. necessariamente vai ter Durepox e Super Bonder, vai certeza. ter Durepox e a gente vai fazer a cola lá com Durepox. Então, a gente tem ali o MDF, tem o Metalon, tem as tintas, a gente tem grupos que são normalmente recorrentes. Qual é a grande dificuldade e que a gente começou a trabalhar isso, inclusive, na ABNT? A grande dificuldade é o seguinte. Quando você começou a falar, e eu quase te interrompo para fazer um adendo, mas é importante entender o seguinte. O mercado, ele não entende muito bem o papel do projeto executivo cenográfico dentro da cadeia cenográfica. E isso causa um buraco gigantesco no processo de trabalho. Por quê? Às vezes você vem com uma foto de referência e você quer que eu orce a sua foto de referência. Eu posso fazer uma estimativa de custo da sua foto de referência. Mas você precisa entender que isso é um norte de custo e eu preciso deixar muito claro que isso é um norte de custo. O que é que o cliente precisa entender? A cadeia é feita da seguinte forma. A sua foto de referência é o seu projeto, é o seu conceito. É o que você vem, é isso que eu quero, é isso que eu imagino. Sua ideia. É a sua ideia. Desse conceito, precisa ter um anteprojeto temático. Esse anteprojeto temático, ele vai me trazer as cotas básicas, ele vai me trazer o lugar de implantação, ele vai me trazer informações que eu comece a aterrissar aquele projeto. E, normalmente, do anteprojeto, todo mundo já quer o orçamento. De novo, eu não consigo fazer um orçamento. Eu consigo lhe dar uma estimativa de custo, porque eu não tenho um projeto executivo. E aí eu vou lhe dar uma simples pergunta. Você quer o seu tijolinho de lona ou você quer seu tijolinho realista? Você precisa me dizer isso. Quem diz isso é o projeto executivo cenográfico, que é onde o arquiteto cenográfico vai pegar o projeto e ali ele vai explodir para todos os detalhes. Onde vai ser MDF, onde vai ser acrílico, onde é policarbonato, onde é grama sintética, onde é carpete. É ali que ele sabe se põe é o tiro documento, né, que registra, ele documenta exatamente o material que você vai usar, o tamanho daquilo, o tipo do parafuso que você vai usar. Porque quando você tem noção de tamanho e de material, você consegue orçar. Então, né? Então, é isso. Quando eu tô na fase... Acho que não é nem só isso. Por exemplo, se você falar assim, ó, tem transparência, né, como a gente está aqui. Então, eu posso ter aquilo de acrílico, de vidro ou de cristal. Só que o acrílico é um preço, o vidro é outro e o cristal é outro. Isso, só que o projeto executivo vai tirar essa sua dúvida. Exato. Aí é o seguinte, por isso que eu falo, e aí a minha parte dentro da escola de truques, seja falando um pouquinho do que eu faço dentro da escola de truques, é conduzir muito fluxo de comunicação. Tudo dentro da cenografia começa com uma comunicação muito bem estabelecida. Por quê? Se eu não deixo claro para você que, de repente, o que você tem é exclusivamente um anteprojeto e, portanto, eu só consigo te dar uma estimativa de custo que vai precisar ser alterada para mais ou para menos, a depender das escolhas executivas. Se você não tem essa informação, você trata aquela estimativa de custo que eu lhe mandei como verdade absoluta. E você não pode tratar como verdade absoluta porque nós não temos as informações executivas detalhadas ainda. Então, eu trabalhei nessa norma ABNT, que é da 15926, que é dentro da norma de parque de diversões, para formalizar esse processo. O processo de trabalho da cenografia estava com um buraco. E aí, se precisou, foi buracos, né? Foi formado um comitê para trabalhar exclusivamente dentro desse entendimento. Tá, mas qual é o processo? Quem deixa para quem? Quem faz o quê? E aí a gente estabeleceu que do anteprojeto temático existe o projeto executivo temático, que é um step antes da execução. Porque a ansiedade em fazer do anteprojeto para a execução fazia com que, na minha cabeça, era lona. Poxa, mas na sua era MDF pintado. E só ia saber no final. Só ia fazer no final. E aí aconteciam os problemas, inclusive de alinhamento de expectativa e realidade. Na sua cabeça você inventou que era uma coisa, na minha cabeça eu inventei que era outra. O anteprojeto não deixava claro. Queria um trem com todos os super-heróis da Marvel, você me entregou o Carreta Furacão. Eu posso ter te entregado, você estava pensando que ia ser escultura de tudo, eu te entreguei MDF recortada. A gente já passou por um caso assim, contando um caso assim de mercado mesmo. A gente passou por um projeto, desenvolvi um projeto de Páscoa, a cliente era uma cliente de marketing, gestora de shopping, e ela queria um projeto de Páscoa para poder colocar mais gente dentro do shopping na época da Páscoa, né? E era aqueles eventos de bilheteria, você paga pra criança de ficar piscina lá, de bolinha. 15 minutos, 20 minutos, e o tema era Páscoa, então tinha cenoura gigante, tinha a casa lá do coelho, toca do coelho, enfim, tinha toda uma cenografia que era para atrair essa galera. Fizemos o projeto, na fase, a gente, no fluxo nosso de trabalho, só fizemos um projeto conceitual, né? Claro que a gente colocou lá aqui imagens meramente ilustrativas. E isso estamos falando de 2015.
2015, tá? Tá. Estamos falando isso de 2015. Mas na falta desse documento, né, de projeto executivo, que ele vai determinar do que você tá bom, você me cobrou aqui R$2.000 para me entregar o tijolinho. Mas do que é esse tijolinho que você tá me entregando? Ele é de plástico, ele é de madeira, ele é de lona? Ela achava que era de MDF e a aí gente uma achava que era de falha lona. na comunicação, né? Em algum momento na comunicação se Comunicação perdeu total. essa informação da cliente achar que a gente entregar, sei lá... Foi de MDF. Ela achou que ia ser madeira. MDF e a gente entregou de lona. Isso. Aí isso acabou gerando um problema financeiro pra gente, que deixou de receber uma parcela do pagamento, isso gerou Inclusive, um a processo. gente ganhou o processo agora. É. Faz Então, mas um mês que a gente ganhou esse processo, em 2015. O que eu acho interessante Caramba. nesse caso é que, tipo assim, você tem uma questão aí que, assim, você tem, assim, sendo bem neutro, né? Mesmo estando dentro da DaVinci e sendo bem neutro, você tem um processo de design que você fala que o projeto é meramente ilustrativo e você concebe de lona e o cliente espera em MDF, que era um cenário que ia revestir um outro cenário antigo. E na situação foi falado para cliente, falou, não, tudo bem, beleza. Houve um erro de comunicação e de expectativa, alinhamento de expectativa e realidade. Exato. Você achava que era uma coisa que era outra. Mas vamos colocar assim, você estava revestindo um cenário. Então, ela tinha um cenário que o projeto dela revelaria um castelo que tinha atrás. Era um cenário que ia se transformar num cenário de floresta. Então você não poderia ver o castelo que tinha atrás, porque era um cenário cobrindo o outro. E nós fizemos um acabamento de solução para ela, fora do custo, fora do projeto criativo, que não tinha projeto executivo. Fizemos para ela um acabamento para esconder tudo isso atrás. Mesmo assim, a cliente não levou em consideração você ver como é sensível esse isso, né? adendo que você Sim, fez. sim. E assim, não estou dizendo que tem certo e errado. Depois de 4 anos, a gente ganhou esse processo. E esse processo, assim, falando assim, Que eles não pagaram, empreendimento, como empreendimento, não é bom para o cliente, nem é bom para o fornecedor. Então, assim, a parte jurídica, eu nunca trabalhei com jurídico. Quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a entender mais, trabalhar mais com jurídico. E a determinação que se tem do jurídico é que você nunca entre num desgaste jurídico, porque, assim, a justiça brasileira, primeiro que ela demora muito. Então, você teve um processo que era um gasto, na época, de R$9.000. Depois de 4 anos, foi R$11.000 que foi pago. Então, assim, não foi nenhum grande dinheiro, dizer que se foi remunerado que vale a pena. E houve-se um desgaste. E o que é mais importante na relação? Se houve um distanciamento de relação Perdeu a cliente relação, e fornecedor. E cenografia, o que é mais brutal, que eu sempre falo, é você não tem uma segunda chance. Vou dar um exemplo. Se você é contratado da Globo, do Rock in Rio, Galinha Pintadinha, de qualquer marca grande, da Pepsi, da Ambev, e você é um fornecedor, e você vai lá com o seu serviço, e por algum motivo, seja ele qual for, essa relação se quebra, dificilmente essa empresa vai voltar com aquela mesma marca, sabe? Ela pode até voltar para o cliente com outra marca, mas aquela marca que teve problema não vai voltar. Acabou. Então, assim, não tem segunda chance nesse mercado. É uma chance só. Então, isso é meio brutal. Então, assim, eu acho que o grande papel hoje da escola é fomentar uma comunicação, que as pessoas criem uma relação mínima de tipo assim, realidade e expectativa. A gente, quando senta comercial, execução, criação, a gente tem um ditado que é tipo assim, alinhar realidade e expectativa. Porque quando você alinha no comercial realidade e expectativa, quando você alinha na criação realidade e expectativa, e quando você alinha na execução realidade e expectativa, dificilmente você tem frustração entre cliente e fornecedor. E aí você gera a relação de confiança ao longo do período que vocês vão estabelecer, porque não é uma relação que ela é construída de um trabalho, sabe? São vários trabalhos. E isso que é mais sensível, né, nesse mercado. Nasce, Amanda, a escola de truques para profissionalizar isso, porque durante anos, zero ou pouco disso existia para o mundo da cenografia. O que vocês entenderam e por que nasce a escola de truques? Nasceu em meio à pandemia? É mais um desses projetos que nasceram... Na verdade, a escola de truques, ela já tinha um embrião, né? Que André começou na época que a DaVinci era na Bahia, que o embrião era um projeto educativo chamado Peneira, onde ele tinha cursos, né, André, profissionalizantes na área de contrarregragem, pintura, adereços, marcenaria. E daí nasceu a sementinha da educação já em André, que veio junto com a DaVinci. Quando a gente se conheceu, depois de um tempo de mercado, a gente começou a perceber como que o mercado era carente de informações, né? Até a Fabi fala muito isso, que quando ela entrou no mercado de cenografia, ela não existia, por exemplo, um site, uma bíblia, que eu vou consultar e que vai me explicar lá o que é o metalon. Um diálogo, né, como que eu Amandinha? faço. Acho que um Não tinha. diálogo. E eu também nunca encontrei, mesmo eu estando trabalhando com cenografia já, sei lá, quase 12 anos, nunca encontrei esse espaço de diálogo. Porque, assim, é uma área que ela existe no Brasil, mas ela não é uma área tão popular no Brasil. Tem gente que você pergunta,
pergunta, não vai saber responder o que é cenografia. E pessoas que talvez até como você, né? Elas nem sabem que são impactadas pela cenografia, mas elas ficam na dúvida de responder o que é. Então, por isso que a gente resolveu criar a Escola de Truques, que é para poder pegar o conhecimento que a gente tem, e a gente faz questão de dizer que é um conhecimento diferente, com visões totalmente diferentes, tríplices, né? Assim, e essa disparidade, que é o que traz a sensação de coletividade, né? Da Escola de Truques, de passar para as pessoas o que é que a gente aprendeu ao longo dessa caminhada, erros e acertos, dicas, como que elas podem entrar nesse mercado de cenografia, porque apesar de tudo a gente é muito apaixonado por cenografia, a gente ama o que a gente faz, entendeu? É uma área que assim, a gente sabe que tem muitos talentos no Brasil, inclusive, que deixam de trabalhar com cenografia por não saber como que é, não saber como que entra no mercado. Tem a mínima ideia. Tem a mínima ideia de como que entra, como que se recoloca, como que consegue o primeiro projeto. E eu acho que a gente vai conseguir, né, com a escola, ajudar essas pessoas de alguma forma. E uma coisa que a gente bate muito na tecla é que a gente não quer ensinar como é que faz a cenografia. A gente bate nessa tecla todo dia. A gente quer, primeiro, compartilhar o que aconteceu com a gente, e a gente quer ensinar as pessoas mais a pensar. Cara, abre a mente. O que é que você precisa? O que é que você pode absorver ou entregar a partir da hora que você entrou em contato com a cenografia? Vou dar um exemplo de você. O que é que muda na sua cabeça a partir do momento que você conheceu o que a gente faz e o que é a cenografia? Você vai ter uma ideia para fazer alguma coisa aqui, você vai... Isso é legal até de curiosidade, de saber. Nunca mais na minha vida... É que eu acabei de terminar uma reforma da minha casa, né? Mas nunca mais na minha vida eu vou começar procurando no Google um arquiteto. Entende? Até porque eu sinto aquele negócio assim, que eu queria que o quarto do meu filho fosse exclusivo, sabe? Na cenografia você encontra. Então, móveis planejados eu acho legal, acessível, facilitou bastante até para as pessoas terem móveis e etc, né? O cara pega quadradinhos, junta vários quadradinhos móveis e resolve. Bacanas, né? Você fala. Móveis bacanas, planejados com preço acessível. Esse empreendedor também tem meu respeito, Sim. né? Mas vamos falar que você não quer, né, no seu primeiro filho fazer aquele quarto animal temático, de repente, com o tema África, né? E o elefante é um alto relevo que faz a antena a tromba do elefante, o menino você vê o Big Brother ali, por exemplo, o quarto cordel. É um quarto que ele é totalmente cenografado. O Big Brother é uma casa cenografada. É uma casa né? cenografada. Big Brother tá aí, o maior exemplo de casa cenografada. Exato. Bom, então o que muda da minha vida aqui pra frente é que nem mais um projeto e nem que quem tá ouvindo aí eu vou começar procurando um arquiteto no Google. Então, esse pra mim é o ponto principal. Porque o que a gente quer fazer com a cenografia é, de novo, democratizar e popularizar o ensino da cenografia no Brasil e o conhecimento da cenografia no Brasil. Pra que as pessoas consigam olhar e falar assim, cara, eu posso pensar de uma maneira diferente do que o convencional. O convencional eu já sei como funciona, já sei que o arquiteto existe, já sei como móveis planejados existe. Mas, pô, existe uma outra vertente. Uma terceira opção, Uma né? terceira opção e que eu posso considerar, tanto como fazendo você mesmo, como contratando alguém, como abrindo a mente até do marceneiro que trabalha ali, você sabe que tem uma marcenariazinha pequena e fala, cara, será que você não faz isso? Que às vezes o cara também não tem essa visão. Ele tá acostumado com o móvel Ele planejado também. Exato, mas ele já manuseia a serra de bancada, ele já manuseia a tico-tico, ele já tem um manuseio ali das ferramentas. O brasileiro se vira nos 30. Então, é isso, E aí então entra o se design, ele... né? Entra o Porque design, você entra lá e fala, o cara tá acostumado a fazer cama, mas puta, se eu quiser uma cama de dinossauro, você não faz? Faz, não é porque não é a exato. mesma máquina que vai cortar, não é a mesma mão que vai parafusar, não é o mesmo pintor que vai dar a cama. Então por que você não faz? Exato. E o cara, às vezes, pensa assim, não, eu não faço. Depois ele começa a refletir, Por que eu não faço? Ou ele espera o filho dele pedir pra ele se desafiar, né? Exato. E aí, assim, a ideia da gente não é só para quem é da área. A gente quer falar com qualquer pessoa. Qualquer pessoa que se interesse por esse assunto de uma casa cenografada, um bar cenografado, um parque cenografado, um quiosque. Um estúdio de criação de estúdio conteúdo para quem tá fazendo uma lives. tapadeira porque seu filho é TikToker dentro de casa. Exato. Qualquer coisa que envolva um pouco de arte, a cenografia tem o dedinho ali. Olha só, sonhador, temporada nova, mais de 100 episódios, e eu queria deixar um recado aqui de um grande parceiro que apareceu em meio a esses 2 anos de EmpreendaCast. É a Save, né? A Save é uma empresa de tecnologia focada em marketing digital. Os caras mandam muito bem em sites, landing pages, e foram eles também que fizeram toda a nova identidade do EmpreendaCast. Eles também manjam de mídias de performance, Facebook, Google Ads, e você pode aproveitar o máximo dessa empresa feita por sonhadores. Um abraço especial pro Rodrigo Teixeira e pro Arnaldo, que são os caras que estão por trás, aí um dos caras que estão por trás da Save. Acessa lá se você estiver precisando começar a identidade da sua empresa, montar um site, começar a vida dela dentro do marketing digital. Acessa lá, Save, www.savvi.com.br, save.com.br. Corre lá, porque é empresa de sonhador e vale a pena.
Então, pra galera entender, assim, de 2 décadas de uma da 20, de 3 pessoas que se juntaram, cada um na sua especialidade, a gente conseguiu entender bastante aqui. Nasce a Escola de Truques, que lá você vai encontrar informação, o Cenocast, né? Quem ficou interessadaço aqui, quer saber um pouco mais até sobre o papo que a gente falou, né? Um pouco de por trás dos eventos, das construções, tem um papo muito legal lá com o Fera, né? Marcos Morita, né? Você vai lá e corre lá para dar uma olhadinha. Então, terminando aqui, você quer saber mais sobre esse mundo da cenografia, o Cenocast é parte disso. Porém, se você quer se especializar, mentorias, que mais que tem dentro de escoladetruques.com.br, que é o nome desse episódio aqui, né? Escola de Truques. A gente tem a ideia, todos os produtos estão em desenvolvimento, a ideia é a gente lançar nos próximos dias, nos próximos... Pô, a hora que você podia mandar um cheque sem fundo, você não mandou, hein? Mas tudo bem. Mas eu vou mandar, não se preocupe não que eu vou mandar, que a pandemia acaba tirando a gente um pouco do eixo, aí a gente sai um pouquinho, depois a gente volta, mas estamos no promo. Mas a gente tem mentorias, que a ideia é lançar inicialmente mentorias em grupo. Tá. E a ideia dessa primeira mentoria vão ser 5 dias, 1h30 por dia, 3 dias individuais, 2 dias coletivos, eu, André e Amanda, no primeiro, depois um dia só comigo, depois um dia só com a Amanda, um dia só com o André, e a gente encerra nós 3 de novo para fazer um overview da cenografia de uma maneira geral, uma visão bem 360. Depois a ideia é lançar mentorias personalizadas, e aí você que tem uma empreiteira, ou você que está começando, que tem um grupinho aí, que está montando uma empresa, a gente vai oferecer esse serviço também. Tem o Cenoclass, que é o nosso curso online, que aí vai ser venda online, que vai ser um curso maior, muitas aulas, são 3 módulos. A ementa está toda disponível lá no nosso site, que é o www.escoladetruques.com.br. A gente vai ter o curso presencial chamado Cenografia 360 Graus, que ele já está formatado, e inicialmente ele ia acontecer em Gramado, mas aí com a pandemia a gente não pôde oferecer esse curso presencialmente agora, mas ele também já está formatado. De novo, ele é um overview. A gente vai ter... Aí tem o Cenocast, tem o Cenotruque, que é o canal do YouTube. Esses são os produtos, né? Além dos produtos, a gente está muito focado em criar conteúdo, em educar esse público, né? Trazer a cenografia para uma linguagem digital. Porque eu acho que a cenografia, ela falta, né? Tá no mundo digital, do jeito que a gente vê outros mercados aí, que já estão no digital, dentista, psicólogo, coach. E a gente quer colocar a cenografia no páreo, né? Então a gente vai ter também e-books, a gente vai ter checklists, materiais para download no nosso site, enfim. No nosso Instagram já tem muito conteúdo também, quem quiser dar uma acessada depois, @Escola de Truques. Lá já tem muita coisa bacana. Assim. E não importa a profissão que você tem ou o que você está fazendo, a gente entende que isso é para todos. Cenografia é para todos. Para todos. Para todos, Eu sou jornalista, por exemplo. Sim. Então, assim, áreas diversas aqui a gente tem. Eu sou desocupado, por exemplo. André era hippie. André, de fato, ia viver da arte dele, né? Vou vender minhas miçangas. Quem nunca, né? No seu trabalho aí você falou, cara, eu tô louco pra largar tudo e vender minha arte na praia, né? O André começou por aí e virou empreendedor, né? Que não deixa de ser empreendedor, vender suas artes na praia. Eu tô querendo voltar pra vender minhas artes na praia. Eu tava refletindo sobre isso antes de ir pra cá. Eu tava pensando assim, nossa, como é esse negócio da visão do artista versus empreendedorismo, né? Porque o artista, acima de tudo, ele também é empreendedor, porque ele tem que vender a ideia dele pra alguém. Sim, senão ele vai morrer de fome. O tempo todo é um pitch do que você tem para oferecer. Todo. Porque, assim, na verdade, a essência do empreendedor existe só uma profissão, na minha opinião. Sim. Vendedor. Vendedor, Exatamente. Vendedor. E é a profissão mais bem remunerada que existe. É isso aí. Então, o empreendedor, ele nada mais é que um vendedor. O artista também. Como é que você me convence que o seu quadro é interessante para eu levar para colocar na minha casa, né? E eu acho que você tem que ter o limite também, né, do que você quer como artista, né? Eu acho que esse mundo da arte é igual ao mundo do futebol. Não adianta que você não vai ter 50 Neymar, sabe, no mundo da arte. É a mesma coisa. Você não vai ter 50 Picasso, entendeu? Muitos vão ser Van Goghs, vão ter sua arte reconhecida depois de morto. Eu acho que muito desse valor é, como o Fabiano já colocou em outros episódios, é o que você acha que você deve. Assim, qual é o seu valor? Então é importante você estar feliz, é importante você estar fazendo o que você gosta. É muito relativo esse ganho, né? Cada um tem o seu parâmetro aí para saber, né, o que lhe cabe. Muito legal. E considere fazer arte de maneira coletiva. É. Isso eu acho que a cenografia, para mim, ela me agrega muito nisso, que é uma arte coletiva. Exato. Isso aí. Esquece, às vezes, você às vezes não se sente tão interessado em fazer uma arte sozinho, vai pra cenografia, lá você encontra. E aí, gente, na cenografia é o seguinte, a máxima da cenografia, como do empreendedorismo de uma maneira geral, é que a gente não faz para dar certo, né? A gente faz até dar certo. Então, Sim. O caminho é longo, a estrada é bruta, mas a chegada é muito gratificante, né? Seja lá qual for essa chegada. Sim, Mas é muito gratificante. Isso tem muito do mundo que a gente vive, das startups, né? Nenhuma startup nasceu hoje sabendo qual o cenário que ela vai entregar para o mundo. Isso é um clássico, né? Tem alguém agora montando uma startup. Vou fazer um aplicativo de guias de turismo espalhados pelo mundo. Mas, cara, ele não sabe nem o meio nem o fim disso, né? Assim, quando eu comecei a Voz e Conteúdo também, eu não sabia
que momento que eu ia parar, o que ia acontecer. E acho que isso que é o fantástico. Né? E o que a gente fala muito, e os gringos têm reparado isso, que se tem um país para você começar algo, ou para você testar e validar algo, é o Brasil. Eu tô inventando o Google. Aí. Boa, boa. Você pode fazer o Google na cenografia, inclusive, já que a Amanda disse que tem tanta informação perdida em meio a isso, né? Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque é a arte da criatividade, do improviso, da pressão, né? Eu acho que aqui a gente há muito tempo vinha tendo empresas de tecnologia e inovação, né? E esse tipo de empreendedorismo é um empreendedorismo que a gente fala o empreendedorismo raiz, né? Não estou desmerecendo que o cara da tecnologia e da inovação é o Nutella, não, muito pelo contrário. É que a gente parou de prestar atenção que por trás de cada coisa tem uma cenografia, por trás de cada hamburgueria tem o cara que também faz a arte de montar aquele lanche, né? Desde o nome que ele dá até, né? E no Brasil a gente é bom de nome, de trocadilho, etc. Então é muito disso que eu queria trazer no episódio de hoje. Para você que está interessado no mundo da cenografia, Escola de Truques é o caminho para você entender. A gente tem aqui a Amanda, uma designer, está há 12 anos nesse mundo, né? Foi picada por esse mosquitinho, não conseguiu voltar mais lá para a agência dela, nem tem vontade disso, tenho certeza. Né? Uma jornalista comercial, apresentadora de programa de Axé Music, né? Um hippie, né? Que fazia os seus duendes de Durepox, né? Entregava lá os seus doentes de Durepox. Vamos mudar nossa bio, Fabi. A bio agora vai ser essa que o Gustavo falou aí. É isso aí. E, então, eu espero que você aí que tenha ouvido, tenha gostado assim como eu gostei. Vai lá pro Cenocast, vai curtir episódios. Lá eles estão falando de quanto ganha no mercado de cenografia, de como você se estabiliza nesse mercado. Se você é biólogo, psicólogo e quer pivotar a sua carreira, tá tão na moda pivotar, né? Não, que isso não seja moda, seja uma opção para as pessoas, né? Não é porque você fez 4 anos e ganhou um canudo para você pendurar na parede que você vai ter que seguir aquilo o resto da sua vida. De repente você se encontra na cenografia, né? E tem muito artista aí que eu acho que vai se dar muito bem, tem muito jornalista que vai passar uns cheques aí também de uns projetos malucos e vai dar bom, né? Acho que tudo isso a gente aprendeu aqui. Agora, a minha última pergunta aqui é, na casa de vocês, tem alguma coisa de cenografia na sua casa, Amanda? Na minha casa tem. Na pandemia eu fiz um estúdio, eu peguei um quarto lá que tinha em casa, escritório, e aí eu até mandei mensagem pra Fabi, né, Fabi? Quando eu tava fazendo não sei o que foi que eu fiz, eu peguei umas espumas e falei, vou fazer uma cenografia aqui pra não ficar parede branca, né? Porque eu acho muito feio o negócio de parede branca. Aí coloquei umas espumas na parede. Você não queria usar as imagens do Zoom, você queria uma imagem sua. Não queria. E aí eu peguei a experiência de LED que a gente tinha lá da Vinci e falei, não, eu já sei botar uma fitinha de LED aqui. Coloquei fitinha de LED debaixo da mesa, fitinha de LED na parede, coloquei umas prateleiras, enfim, eu acho que... E aí eu tava comentando com o André sobre isso. Como a cenografia, ela abre a nossa visão de ocupar pequenos espaços, né? Às vezes você tem um quartinho lá, 3x3, 4x4, você fala, não dá pra cenografar? Dá. A gente já cenografou painel de 1 metro, né? A gente caixinha pequena, que dirá uma parede de 1 metro. Lá em casa tem isso. Muito bem. E na sua casa, Fabi? Na minha casa tem um painel roxo, roubado da Vinci Cenografia, de uma live da Inversa. Era uma live roxa e eu tenho um projeto paralelo de coragem, chamado Incubadora de Coragem, que é roxo também. E era roxo, mesmo Pantone, mesmo tom. Aí eu pedi, gente, me traz esse painel aí, botei ele em pé na minha varanda, colei a borboleta, que é o logo da incubadora lá, e de vez em quando eu gravo uns vídeos lá nesse fundinho. Mas basicamente foi o que eu fiz. Casa de Ferreira, espeto de pau, viu, Gustavo? Eu não tenho dúvida. Se não fosse esse negócio que já tava lá fazendo fit, eu acho que eu gravaria no fundo branco, minha incubadora. Vou salvar uma ideia aqui agora, fazer uma série de cenografando nossas casas aí. Aí, ó, pronto. YouTube. Que aí seria legal, inclusive faça na sua casa, né? Faça em casa. E aí? E você, mágico do Andy de Durepox, o que você fez na sua casa, cara? Então, minha casa acho que é toda, né? Não, a casa de André é desde a pia. A casa dele é uma cenografia? A casa desde a pia. A pia que agora ele é assim, ele não quer gastar dinheiro mais com nada. O negócio dele é, preciso comprar uma pia, não precisa nada. Não, esses dias a gente foi tem no um galpão, resto de acrílico aqui. O nego tava construindo guarda-roupa cenográfico, era pia, era móvel, sofá. Não, essa da pia, ele derreteu acrílico pra fazer uma pia. Ah. Porque ele não queria pagar a pia, né? A pessoa também tá assim, ó. Mas aí... Você fez uma pia de acrílico derretido? Tem uma pia de acrílico. Tá brincando, depois você me mostra a foto disso. Não, a última coisa que a gente fez agora, fora a casa, os móveis todos, foi o carro. O carro é todo cenografado. O seu carro é cenografado? É, design da Vinci, customizado. Isso vai ser uma série de como usar a cenografia para customizar seu carro. Estamos no segundo projeto do carro, que a gente estamos fazendo um segundo carro com técnicas de cenografia. Velozes e Furiosos, então já tá para assinar contrato com vocês.
só técnica de cenografia. Isso é maravilhoso que ele tá falando, porque a gente foi para o Jalapão com uma Ranger, com uma picape. E aí a picape era baixa, enfim, tem um monte de rolo lá no Jalapão com essa picape. E aí agora pro Pantanal, eles foram fazer uma visita técnica e aí foram na Hilux, e aí a Hilux perdeu a placa por conta dos charcos e tal. E aí ele voltou e falou, pronto, eu vou mexer na picape inteira, vou mexer na Ranger inteira e vou transformar ela numa Ranger que resista ao Pantanal. Cara, esse homem desmontou a Ranger inteira, botou snorkel, subiu a Ranger, botou Santo Antônio desmontável. Que Tudo mais? personalizado. Aí ele pegou Transformou ela a num estética anfíbio. off-road, né? Pegou a estética, olha aí, criou ele um design para o carro dele, usando a cenografia. Cenografou o carro. A gente usou técnica de serralharia, fibra, pintura de arte e marcenaria. É a única Ranger que você vai ver dessa Aí, na modelo sua vida. único. Não existe Carro outra modelo Ranger único. dessa. Se Vamos você mostrar ver, foto você aí, fica de como cara. Não boa. tem tabela FIP pra ela, né? Que se você for vender, vai Não. ter que vender no cenário. Por isso que eu falei que ele tinha que assistir aquele filme Ilha das Flores, que ele parece o cara que construiu o próprio carro lá no filme. Muito bom, muito bom. Queria agradecer imensamente por esse papo. Acho que a gente teve aqui uma visão empreendedora por algo que eu nunca imaginei na minha vida, que tinha empresas fazendo isso, né? Comecei dizendo isso pra vocês. E principalmente, como a gente roda e a gente acaba se encontrando com coisas tão parecidas, né? Do improviso, da criatividade, do coletivo, né? Hoje acho que você não constrói mais nada se não for no coletivo, na diversidade, né? De pensamento, de sexo, de escolhas. Cara, a diversidade faz construções incríveis. É isso que eu acho que transmuta, né? É isso que leva as criações. Adorei, queria saber a rede de vocês aí, qual que é o arroba pra galera procurar. Não vou começar pelo André, vou começar pela Fabi. @Fabi Maimone é a minha pessoal. E o @Escola de Truques, que a gente já tinha falado aqui, que é do projeto da escola. E @Incubadora de Coragem, que é do meu projeto paralelo sobre coragem, porque precisa ter muita coragem para empreender no Brasil. Isso aí. Então, se você estiver precisando de uma dose extra de coragem, é um trabalho paralelo que eu faço. Queria te agradecer imensamente. Muito sucesso, vida longa pro Empreenda Cast. Muito Pra bem. Voz e Conteúdo, pra tudo que você faz. Parabéns. Você é um gigante naquilo que você faz. E a gente tá muito feliz de estar aqui. Muito obrigado mesmo, de verdade. O EmpreendaCast foi enriquecido aqui na estreia do estúdio Voz e Conteúdo com vocês, né? A galera não vai conseguir ver vídeo ainda, porém vai ver qualidade de som, algumas fotos, né? Teve o Abner aqui que ajudou com a gente na fotografia, da Sunset Fotografia, né? Ó o merchan, hein? É, nem sou blogueiro e fiz merchan. Amandinha, como é que a galera te encontra? Amanda da Mota, né, no Instagram, e na Escola de Truques, né, @Escola de Truques. Lá você encontra, acho que o arroba de todo mundo da escola. A gente sempre tá sendo marcado em um post ou outro. Vai ter foto da Ranger lá pra galera ir lá conferir? Vai. A gente já postou alguns stories do processo de criação da Ranger de André. Vamos prometer aqui agora pra galera que tá assistindo que a gente vai fazer uma sequência de fotos da Ranger pra quem gosta de carro. É isso aí. Vamos deixar lá no @Escola de Truques também. Muito bem. E as suas redes sociais, André? Como é que a galera te encontra? Minhas redes sociais é escassa. A galera me encontra na @Escola de Truques. E qual é a outra? @Davi Cenografia. @Davi Cenografia. Que por enquanto só tem hashtag André Cruz. E o no da Insta. 20, gente, é @DA20, né? Cenografia. E vamos postar lá também Carro azul. a F75 que a gente tá preparando só com técnica de cenografia. Que legal, muito Foi esse bom. modelo de carro. É uma Cara, Ford, uma picape Ford F75. Ó, a dica é, filmem esse processo todo, pelo amor de Deus, que dá um vídeo no YouTube com milhões de visualizações o processo de criação de uma F. Tá precisando melhorar essa É, tem que melhorar porque... Olha lá, aí, ó. chama o Abner pra fazer a captação lá. depois aqui. Porque, cara, imagina um vídeo desse. Esses dias eu me peguei, gente, 4 horas da manhã, vendo um cara fazendo uma piscina no meio da selva. Eu? Vocês já viram? Cara, eu sou viciada nisso. Eu fico tava até 3 perdido. da manhã assistindo esse negócio. Eu Da tava- Tailândia, né? Da Tailândia, e os caras com barro ali e tal, e pá, e ele começou a pintar com a própria minha planta. cara, isso é minha Velho, cara. eu gosto tanto, que eu sou viciada em largados e pelados, né? É, E é. aí, meu sonho é construir um abrigo desse. Eu fico vendo. Cara, eu não gosto quando tem Mandinha, piscina. Eu já acho que vamos- piscina é muito gourmet. Eu gosto quando tem só. Vamos montar um desse. Por isso que eu quero aí, ó. Que a gente pega aí uma chácara, um É. terreno pra fazer um. Não, e vou falar pra vocês, se alguém se identificou com isso, cara, eu já perdi noites de sono e acordei atrasado pra reunião porque eu tava vendo os caras montar piscina dentro da selva. Prato de barro, tem uma doideira. E eu acho que isso a galera gosta demais, cara, porque é sobre arte, é sobre improviso, é sobre criatividade, coletivo, tem tudo isso num vídeo desse. Tem várias mensagens por trás. Bom, acessa lá, escoladetruques.com.br, com certeza você vai se apaixonar pelo cenário de cenografia. Cenocast
podcast, também produzido pela Voz Conteúdo, com muito carinho aqui por eles. Eles estão trazendo uma linguagem muito gostosa, o que é o mundo da sonografia. A gente se vê na próxima segunda-feira e a cada job... Um novo truque. Um novo truque. Então eu vou deixar vocês três falarem esse ao mesmo tempo para ficar bem sincronizado. Vamos lá, no 3, 2, 1... A cada job um novo truque. Muito bem, até a próxima. Tchau! Ei, olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br/apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é pra gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens, e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana pra você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br/apoio. Uma produção Voz e Conteúdo.